ar, debates culturais. Sua opção inteligente nas ondas do rádio. Apresentação, Alessandro Lira Braga. Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Começando mais um programa Debates Culturais. Aqui presentes eu, Alessandro Lira Braga, e para conversarmos sobre nosso tema de hoje, vamos falar de vários temas, mas o principal, vamos falar, ter aqui a presença do meu amigo Luiz Felipe Cipré de Figueiredo, que é escritor místico, indianista, vai contar a experiência dele, que resultou no livro, uma experiência sensacional, uma experiência de vida que muito poucas pessoas tiveram. Está aqui também presente o meu querido amigo Sérgio Russo, que lançou um livro essa semana. Sérgio, você lançou o livro no mercado ou lançou da janela? Boa tarde. O livro está no mercado, já está em circulação na praça, né? Quantos anos sem lançar um livro? Mais de 10, né? Já tem bastante tempo, exatamente. Porque é muito difícil lançar livro sobre essa temática, porque parece que existe uma força contrária que não permite que certos assuntos sejam divulgados, né? Bom, e vamos conversar sobre isso mais à frente. Está aqui também o meu querido amigo Adílio Jorge Marques, voltou, né, Sérgio Russo? Aleluia, voltou. aleluia, aleluia. Sabe-se lá para onde ele tinha ido? Vamos perguntar para o Adílio. Foi abduzido pelo Bilu. O Bilu tinha... Você estava com o Bilu? Boa tarde aos ouvintes, boa tarde a todos aqui na mesa. O Cipré está assustado. Começamos bem, né? Você está achando que estar com o Bilu ia começar bem? O Alessandro continua entusiasmado, um Bilu dos outros, né? Continua o mesmo. Quem estava com o Bilu? 6 meses depois, né? Cipré, desculpe esclarecer. Este é um programa porno cultural. Então você está percebendo de uma seriedade inacreditável. Mas assim, é um prazer estar aqui retornando, amigos, né, tão ilustres. Estive lá no lançamento do livro do Sérgio Russo, agora, anteontem, na quinta-feira. E acho que é um grande evento para a ufologia nacional e para o realismo fantástico, o Sérgio Russo voltar a publicar. Você foi um dos que mais pressionou o Sérgio para que ele voltasse a publicar. Mais do que foi um ano, porque foi a mesma editora onde, em junho, né, na qual eu lancei 2 livros, na época, lá aqui no Debates Culturais a gente também falou deles, né, e eu falei com o dono da editora, insistentemente, porque houve uma certa resistência por causa do assunto, e o Sérgio deve lembrar disso, né, foi um ano de batalha, mas a gente conseguiu lançar. E agora ele já está divulgando no site dele, o título é OVNI, né? OVNI, Mistério Desvelado, A Incrível Verdade. A Incrível Verdade. É um título um pouco longo, mas que na verdade contempla os casos mais importantes da ufologia mundial. Ele acha, que são casos já tem algum tempo, mas na verdade para o Brasil, para a ufologia nacional, para o momento atual, está em voga. E outra coisa, muitas pessoas não conhecem os casos que estão no livro do Sérgio Russo. Inclusive você lançou também um livro agora no final do ano. Dia 14 de dezembro eu lancei o livro e foi oriundo da minha tese de doutorado em História da Ciência, né? Professor do jovem imperador, Alexandre Antônio Vandelli, que fala sobre a vida desse naturalista, Alexandre Vandelli, que foi genro de José Bonifácio e foi professor de ciências de Dom Pedro II e da família imperial durante décadas. E a gente sabe que Dom Pedro II não só era um incentivador, a pessoa que trouxe a telefonia para o Brasil, assim que ela acabou de ser criada, um incentivador da astronomia, criou e incentivou boa parte dos setores do Observatório Nacional, já existia, mas que ele comprou material e contratou astrônomos, matemáticos, né? Então, ele era um cientista amador, né? Todo mundo sabe disso. Talvez o governante mais sério que esse país já teve até hoje. Exatamente, e mais ilustrado, ou seja, mais conhecedor das ciências, na época, da cultura. Era dos mais ilustrados do mundo. Do mundo. Ele era reconhecido, o Vitor Hugo, por exemplo, quando encontrou com ele, o escritor ficou impressionado com a cultura, falava várias línguas, conhecia sobre todos os assuntos, discorria sobre astronomia, matemática, egiptologia, que ele gostava muito, história de uma maneira geral. Era o Lula da época.
Politicamente, se ele fosse o Lula, teria feito o Brasil um grande Brasil. Mas ele era culturalmente não o Lula, mas infelizmente politicamente, na minha opinião, ele não era o Lula. Vou te provocar, culturalmente ele seria o Fernando Henrique? Não, pelo amor de Deus. Não ofenda a memória do... Aí eu vou embora, eu vou levantar. Fernando Henrique não. O Fernando Henrique, ele tem uma cultura, como a gente tem aqui, de um ilustrado, mas infelizmente a gente não viu retorno para a população, uma cultura pessoal. O Dom Pedro II, ele estimulava, tanto que o Colégio Dom Pedro II existe até hoje, né? Foi criado em sua homenagem justamente para que se marcasse um estímulo à educação e à cultura ao longo do Segundo Império. Não foi o que nós vimos, infelizmente, no governo do Fernando Henrique. Eu sou da área de educação e foi a pior época da história da educação, os dois governos. E o seu livro, por falar nisso, aborda justamente uma coisa pouco conhecida. Dizem que por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Eu já diria que por trás de um grande governante existe um grande professor. Pouca gente sabe disso. Seu livro está abordando justamente... Bem colocado. Está abordando justamente aquele que foi o responsável por moldar o caráter de Dom Pedro II, né, que foi um dos grandes governantes da nossa história. Esse é o ponto-chave, né? Na verdade, tem dois pontos-chave no meu livro, né? O Professor do Jovem Imperador. Primeiro, que nunca no mundo, apesar de ele ter morrido em 1862 no Rio de Janeiro, nasceu em Coimbra, mas morreu aqui, nunca ninguém tinha escrito absolutamente nada sobre Alexandre Vandelli. Apesar de ele ter sido um naturalista, um cientista e trabalhou com várias áreas, paleontologia, história, química, física e por aí vai, cuidou das minas de Portugal, foi genro e trabalhou com o José Bonifácio, nunca escreveu uma tese, uma dissertação, um artigo, um livro, nada, nem no Brasil e em Portugal. Ele foi colocado no limbo por uma questão... Como que você o descobriu? Ele era conhecido nos dicionários do século XIX como filho do genro do José Bonifácio, filho do Domingos Vandelli. Como filho do Domingos Vandelli, foi um grande naturalista italiano que o Marquês de Pombal levou, junto com outros, para Portugal, no final do século XVIII, para fazer a reforma da educação portuguesa, para que Portugal saísse do ostracismo que se encontrava na época e pudesse fazer frente aos países iluministas de ponta, né, principalmente os filósofos franceses e ingleses. Como Portugal tinha vivido glórias na época dos descobrimentos marítimos, tinha sido o grande país do mundo, Pombal tinha a ideia de fazer com que, através da educação, da reforma da Universidade de Coimbra e da educação geral do povo, o Portugal voltasse a ser grande. Bom, então ele contratou o Domingos Vandelli e em Portugal, em Coimbra, nasceu o Alexandre. Então o Alexandre consta como naturalista, mas constava como tendo produzido 3, 4 trabalhos nos dicionários de ciências que existiam no século XIX, falando sobre a vida de pensadores e cientistas, filósofos. Bom, eu e meu ex-orientador, nós desconfiamos disso porque com o fato das invasões francesas em 1808, que foi o que motivou, no final de 1807 e 1808, que durou até 1810, os franceses invadindo a Espanha e depois Portugal, que motivou a vinda da família real para cá, né, que ficou famosa aí, a gente discutiu muito em 2008. No final, quando os franceses foram expulsos de Portugal, houve um evento em setembro de 1810, ficou conhecido como a Setembrizada, onde vários pensadores que tinham nacionalidade estrangeira ou vínculo, principalmente com franceses e italianos, foram acusados, e principalmente aqueles ligados também a ordens esotéricas, como era o caso do pai do Vandelli, foram acusados de traidores da nação. Então foram presos, foram por uma prisão nos Açores, e alguns foram libertos, inclusive o filho Alexandre Vandelli, e voltou para Lisboa, e o pai ficou em exílio, com a ajuda da maçonaria, foi para Londres e ficou lá até 1915, 5 anos no exílio. Bom, então a gente vê uma produção fantástica, né, do pai dele, Domingos Vandelli, e ficou famoso por causa desse evento. E o Domingos Vandelli, foi professor do José Bonifácio, foi ele que criou José Bonifácio, como cientista. E quando chegávamos no dicionário do Alexandre Vandelli, encontrávamos 4, 5 trabalhos. Quando eu fui a campo pesquisar, eu descobri nada menos do que 17 trabalhos dele. Deliberadamente não há nenhuma imagem do pai, nem do próprio Alexandre Vandelli, ou seja, nem do Domingos, nem do Alexandre. Foram destruídas todas as iconografias da família Vandelli. Para se ter uma ideia, todo mundo conhece a imagem do José Bonifácio. O José Bonifácio é muito mais velho do que o Alexandre Vandelli. E ninguém sabe, ninguém encontrou até hoje, se busca incessantemente na Itália e em Portugal, uma imagem que seja do Domingos Vandelli e do Alexandre, da família Vandelli. Né?
que é normal nesses momentos de crise, né? Então, é normal em várias situações. Você vê no próprio, pode parecer um exemplo absurdo, no Afeganistão, os talibãs tendo destruído as imagens de Buda. É como apagar a memória de outras... Como os faraós, muitos faraós faziam, um faraó anterior, que lá e marretavam os selos do faraó, né? Apagavam, aconteceu com Akhenaton, por exemplo, que tentaram apagar os selos do Akhenaton, e isso aconteceu em várias dinastias. Então, a gente vê na política hoje em dia, a praça é José da Silva, muda para Manuel da Silva. Exatamente. Aí um cara um político faz uma reforma, daqui a pouco o outro vem, faz outra por cima e muda a placa e diz que foi ele, né? A última reforma é a dele. Então isso faz parte da história da política, né? Filosoficamente falando. Então o Alexandre Vandelli foi colocado no ostracismo, e a minha tese de doutorado, que a Vieira Irente, a editora, publicou, foi justamente uma busca de campo, achar agulhas no palheiro, ou seja, descobrir tudo que estava escondido da família Vandelli, em especial do Alexandre Vandelli, porque nunca ninguém tinha aberto um caminho para mim. Porque o Domingos Vandelli, apesar de tudo, ter ficado no exílio, ter sido traidor, ter sido um grande cientista, todos os trabalhos do Domingos Vandelli foram publicados, principalmente em Portugal. Agora, não havia nada do Alexandre Vandelli. Nunca ninguém, como ele era o que viveu o auge e depois teve que fugir aqui para o Brasil, quando o irmão Dom Pedro I tomou o poder lá em Portugal, Dom Miguel. Quando Dom Miguel caiu, ele veio para cá, ajudado pelo Zé Bonifácio, Alexandre Vandelli. Então, nunca ninguém se interessou em fazer um levantamento da vida dele. Então não tinha um livro como referência, eu não tinha uma tese de doutorado, de mestrado, não tinha nada. Eu tive que vasculhar. Então, Rio, São Paulo e várias cidades de Portugal que eu tive que visitar, eu fui aproximadamente uns 50 arquivos, museus, por aí. Mesmo os que fossem aparentemente sem ligação nenhuma, como por exemplo a casa de Rui Barbosa. Rui Barbosa é posterior, mas existem documentos espalhados de grandes personalidades em qualquer lugar do mundo. Se você entrar na Biblioteca do Congresso Nacional, em Washington, que é onde boa parte está disponível para quem quiser na internet, você acha infinitos relatórios do Primeiro e Segundo Império Brasileiro. Eles têm tudo lá digitalizado. Talvez mais do que a gente. Mais do que nós. E em melhores condições, e já disponíveis. Né? O Almanac Lemert, por exemplo, que foi um almanac publicado até a proclamação da República em 1989, que era um almanac que falava de tudo que acontecia no Império, e que é muito difícil você encontrar em forma de papel numa biblioteca aqui. Ele existiu de 1844 a 1889. Aí, onde os republicanos tomaram o poder, extinguiram. Porque ele, na verdade, era um espelho de toda a cidade imperial, né? Lá tinha o endereço de todos os comerciantes, de todos os empregados da família imperial, de todos que moravam na cidade do Rio de Janeiro, tudo que se fazia aqui dentro. Como se fosse um grande almanaque, umas páginas amarelas de melhor qualidade, inclusive. O Congresso americano tem toda ela, da primeira página do primeiro exemplar, a última página do último exemplar, toda o Almanac Lemert digitalizado, para quem quiser consultar na internet. Será que tem na nossa Biblioteca Nacional? Talvez tenha, só que existe um problema. Mesmo que tenha em forma de papel, todos os documentos muito antigos ou em estado precário, você sabe, como historiador, que não é para todos. Né? Às vezes eles ficam em microfilme, cuja imagem é péssima. Você sabe, se você já pegou um documento, como já aconteceu comigo na Biblioteca Nacional, buscando Alexandre Vandelli. Eu, de tanto chorar, consegui ver o documento, né, em loco, e quando eu fui antes olhar e descobrir o documento no microfilme, eu sequer conseguia distinguir as letras. Porque às vezes o microfilme já está gasto. Mas microfilmagem, às vezes, de jornais, você não consegue ler direito. De jornal, pois é. Inclusive, para você ter uma ideia do quanto se negligenciou a família Vandelli, que existe até hoje, tanto que eu botei o meu livro no meu Facebook, e uma menina de 20 anos, chamada da família Vandelli, já descobriu. Existe um Alexandre Vandelli que trabalha aqui no MEA, inclusive a família Vandelli, quase meu vizinho. Eles já descobriram o livro. Uma grande ironia você pesquisar a vida de um parente do seu vizinho. A quadra onde eu moro, né? Olha a vingança do Vandelli, tá vendo? Futucou o que não devia da vida dele. Exatamente, é o fantasma do Vandelli, literalmente, né? Então, assim, os documentos que eu levantava eram muito precários, né, como eu estava dizendo antes, e, assim, a dificuldade maior era reunir tudo num conjunto e tivesse algum
digamos assim, algum sentido, né? Porque você tem um monte de documentos espalhados em 50 arquivos, até aí não quer dizer nada. A dificuldade maior foi montar realmente uma sequência cronológica e descobrir o que tinha de verdadeiro ali, descobrir o que ele não assinou, porque ele foi professor de Dom Pedro II e no Museu Imperial de Petrópolis existe uma apostila. Ele foi professor de botânica e de princípio de ciências naturais quando ele tinha 14, 13 anos em diante. Depois foi das filhas do Dom Pedro II. E algumas das apostilas de estudo os professores não assinavam. Não existia obviamente nada digitalizado, então eles escreviam a apostila para a família imperial estudar. Então eu tive que fazer análise grafológica de uma apostila de biologia, por exemplo, para descobrir que era o da Alexandre Vandelli. Então foi uma pesquisa muito gostosa de fazer, foi interessante, descobrir coisas inéditas, ainda mais na área de história, você é ligado à história, sabe disso, né? Mas deu um bocado de trabalho e hoje a gente tem a Vieira Irente aí, que me deu a honra de publicar. O livro ficou com quantas páginas? 209 páginas. Tem quase 30 imagens. Na verdade eu coletei mais de 2.000 imagens, obviamente algumas duplicadas, porque às vezes você faz de vários ângulos uma imagem. Eu coloquei ali documentos, como eu disse, não existe a imagem desses personagens, com exceção do Zé Bonifácio. Eu coloquei ali a história principal da minha tese, que é o Alexandre Vandelli, e documentos importantes, como por exemplo a nomeação dele como ajudante de Zé Bonifácio na Casa da Moeda, em 1913, a participação dele no Brasil como professor, a nomeação dele como professor, o salário, até a folha de pagamento dele eu descobri. Você conseguiu atualizar o salário dele como professor para ter uma comparação com os dias atuais? O salário seria, assim, deixa eu ver, eu tive esse trabalho em 2008, se não me recordo, por mês seria por volta de uns 2 a 3 mil reais hoje, se não me engano, era isso. Não era tanto, só que ele não fazia só isso, né? E outra coisa, a família imperial não tinha só ciências naturais, tinha de equitação, artes, línguas, o alemão, francês, latim, etc. Até a maior parte das famílias reais, elas eram muito instruídas. Muito, exatamente. Como a gente falou no início, né? O Dom Pedro II ele foi reconhecido mundialmente como um dos mais ilustrados políticos que existiu na época dele. Não só por outros estadistas, como por escritores, poetas, como Vitor Hugo, como nós comentamos. Bom, lembrando nosso ouvinte, nosso telefone é o 2233-8822. 2233-8822. Cipré, você é conhecido como Cipré, todo mundo chama de Cipré. Cipré, ele faz parte do meu nome, é Luiz Felipe Cipré de Figueiredo. Cipré foi um nome que eu recebi dos índios Chavantes, no Mato Grosso, e que quer dizer pássaro vermelho. Por uma razão. Você não é salgueirense não, né? Não, fui mangueirense. Fui nascido no Rio de Janeiro, gosto de samba. Igual Adílio. Mas tem um lado também bicho do mato, gosto do mato, gosto do silêncio, gosto de lugar assim, contemplativo, meditativo, enfim. Mas esse nome eu recebi que quando à noite nós dançávamos no pátio da aldeia, é uma dança corriqueira que acontece todas as noites dos guerreiros. No dia seguinte, meus olhos ficavam vermelhos por causa da poeira. E eu imitava passarinho, muito. Eu era o bobo da corte na aldeia. A garotada reunia assim, umas 40, pedindo para imitar aquele outro. Aí eles associaram os olhos vermelhos imita passarinho. Aí deram o nome de Cipré, quer dizer pássaro vermelho. Bom, e como é que você não é índio, você nasceu, como você falou, no Rio de Janeiro. Uhum. Eu fui. Foi mangueirense. Né? Como é que você foi parar, como você falou, no Xingu? Né? Não, no Rio das Mortes, no Mato Grosso. Mais precisamente na área do Couto Magalhães, do Rio Couto Magalhães, que é da bacia do Rio das Mortes. Agora, o nome bastante sugestivo, né? Rio das Mortes? É porque no século XIX os bandeirantes massacraram um povo naquela região, um povo indígena chamado Araé. Então os corpos passavam boiando e aí deram o nome de Rio das Mortes. E os Chavantes também, quando eles habitavam o estado de Goiás, depois passaram para o Mato Grosso, isso há 150 anos atrás, 160 anos atrás mais ou menos, quando qualquer um invasor que entrasse naquele território, os Chavantes pegavam na burduna, né? Que eles não usavam quase flecha, era mais o porrete, cacete, burduna. Então, quando os Chavantes foram contactados em 46 pelo falecido Francisco Meirelles, sertanista Francisco Meirelles, o Rio das Mortes passou a se chamar Rio das Mortes ou Manso,
por causa da atração dos chavantes. Né? E como é que você foi parar lá? Olha, Alessandro, isso é uma história que começou na minha vida. Como eu te disse, eu sou aqui do Rio, nasci no Rio de Janeiro, mas a influência dos índios começou com 4 anos de idade na minha vida. Com 4 anos de idade e na escola pública, criança, com 6, 7 anos, eu dizia para todo mundo na escola que eu não era filho dos meus pais, que eu tinha sido adotado por eles. De modo que uma vez a minha mãe foi na escola me buscar e a professora foi questionar a maternidade dela. Minha mãe levou um susto, assim, porque ela perguntou assim, claramente, se ela era minha mãe. Aí eu falei, é claro que eu sou mãe dele. Naturalmente ele deve dizer que é filho de índio, porque esse menino só fala em índio, os cadernos dele só tem índio desenhado. E ela falou, de fato, ele diz para todo mundo aqui que ele foi adotado por vocês. Como o seu pai, o seu esposo é mato-grossense, eu fiquei na dúvida. Ô, Sérgio, você que é um estudioso nessa questão, poderia ser aí um resgate de reencarnação que ele estivesse passando? Sem qualquer dúvida, nada acontece por acaso. Eu sempre digo que não existem coincidências, né? Eu quero deixar claro também uma coisa que eu não sou místico. Aliás, eu quero desmistificar essa palavra. Porque na Idade Média, acreditava-se que o Sol é que girava, né, em torno da Terra, e não o contrário. Quem dissesse que estava errada essa tese ia para a fogueira. Quer dizer, com o tempo, hoje em dia, a própria ciência tem explicação para muitas coisas consideradas inexplicáveis do grande público, né? Com o advento principalmente da terceira revelação, que foi o Espiritismo, né, que surgiu exatamente a partir das pesquisas de Kardec, que não era místico, era um professor, era um pedagogo. Enfim, de lá para cá muita coisa foi comprovada já. Inclusive quando se fala assim, isso a ciência não provou. Eu pergunto, que ciência? Porque a ciência ela é dividida em vários conhecimentos, várias áreas de conhecimento. Então a ufologia, como nosso amigo falou, né, inclusive hoje os governos já abriram inclusive seus arquivos em relação a esse tema. Então, quer dizer, essa história realmente tem a ver com o Sérgio, né? Exato. Como o Sérgio disse. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Tem a ver com a minha vida, minha penúltima encarnação, pois que não, a última é essa. Exato. Atual. O senhor conviveu com as tribos do Amazonas, né? Em primeiro lugar, pode tirar o senhor. O senhor é nosso pai maior. Exato. Você mesmo. Conviveu com as tribos amazônicas. Eu fui durante mais de 21 anos, assim, mais precisamente indigenista. Pois não. Costumo dizer que eu sou ainda, porque eu não deixei a ligação com os índios, e eu vivi mais tempo no Mato Grosso. Exatamente. E também desenvolvi um trabalho com os índios Guarani daqui da Serra da Bocaina, em Bracuí, e era um trabalho considerado utópico, que ninguém acreditava, e no meu livro ele está contado assim na íntegra, em 2 capítulos, o indigenista e a utopia transformada. Então essa obra, pegando carona aqui no que a gente está conversando, ela está contada nesse livro, Uma Jornada no Tempo. Então eu recebi assim revelações e a princípio, por intermédio de uma pessoa materialista dialética que não acreditava em Deus, em nada, que era minha ex-mulher, era uma antropóloga. E agora ela acredita pelo menos no divórcio. Bom, de fato, mas ela mudou muito a visão dela em relação à vida em si, né? Mas ela me revelou um sonho que ela teve comigo. Tão logo a gente se conheceu, que nós iríamos ficar juntos durante 5 anos, teríamos um filho, depois nos separaríamos e eu iria morar nos Estados Unidos. Só que quando ela me contou essa história, entrou num ouvido e saiu pelo outro. E eu disse a ela que jamais isso iria acontecer, porque Estados Unidos era o último lugar do mundo que eu pretendesse conhecer. Mas aconteceu exatamente assim. Mas quando nós nos separamos, em 89, essa história já tinha ficado no esquecimento, nos porões do meu inconsciente. 3 anos depois da nossa separação, eu tive 3 experiências de desdobramento ou projeção de consciência. A primeira foi uma semana antes da Rio 92, na época da Conferência Internacional sobre Meio Ambiente. A segunda foi durante a primeira semana da Rio 92 e a terceira na segunda semana, com uma mulher indígena da América do Norte e com um velho, um homem, um elder indígena também da América do Norte. E houve um diálogo durante essa experiência que, quando eu retornei para o meu corpo e despertei, isso ficou claro na minha consciência.
nas minhas lembranças, e eu anotei esses detalhes. 4 meses depois, eu tive uma terceira experiência nesse sentido. E a partir dessa quarta experiência, eu falei, não, agora eu não posso, eu tenho que ir para lá. E comecei a direcionar a minha vida no sentido de juntar dinheiro, trabalhar para economizar, e fui comprando dólar para viajar para os Estados Unidos. E viajei em julho de 94 e passei 1 ano e 5 meses na América, mais precisamente no Arizona. Em dezembro de 95 eu retornei para o Brasil. E lá tudo se revelou. Pra você ter uma ideia, Alessandro, eu tive no cemitério onde eu morri, no massacre, num lugar chamado Wounded Knee, joelho ferido, no Dakota do Sul. E eu fui um índio chamado Bigfoot, vamos dizer assim, o apelido dele. O nome dele mesmo era Sitanka, ou Spot Elk, alce malhado. E isso resultou em uma série de comprovações in loco, né, sinais que eu tive, e que acabou com um processo regressivo quando eu voltei de Dakota do Sul para o Arizona. E nessa experiência de regressão de memória, eu identifiquei 4 fases dessa minha vida anterior. Quando criança, quando adulto no Conselho Tribal, 3 fases. E a última etapa, que foi o momento do massacre. Bom, nós vamos aos comerciais. Na volta, o Sérgio Russo quer fazer uma pergunta, e eu queria perguntar a você também, deixar a pergunta, se você teve algum tipo de contato com, vamos dizer, seres extraterrestres, teve esse tipo de contato, que parece que nos Estados Unidos é muito, os índios também têm aqui no Brasil experiências também. Muito fortes. Eu conheço muito a respeito desse assunto em função da convivência com os índios, e particularmente também. Era isso que eu ia justamente lhe perguntar, sobre a aparição de OVNIs na floresta. O Sérgio Russo já foi abduzido por extraterrestres, foi abusado sexualmente, inclusive. Ele é uma coisa que tem muita tristeza, ele vê como ele está chateado. Tô rindo à toa. Porque não foi um abuso, foi que nem houve um telefonema no dia seguinte, até hoje, não ligaram, ele aguarda e espera que telefone. Não foi uma abdução, foi uma abusação. Ninguém liga, ninguém diz nem se gostou, então ele fica chateado. Vamos aos comerciais, por favor. Rádio Livre 1440 AM. Rádio Livre 1440 AM. Estamos de volta com Debates Culturais. Debates Culturais tem o patrocínio do Banco Bradesco e da Mauro Cabral Cabeleireiros. Lembrando nossos ouvintes, nosso telefone é o 2233-8822. 2233-8822. Está aqui presente o meu amigo Adílio Jorge Marques, historiador, professor, mestre em astronomia, doutor em História da Ciência, lançou 3 livros ano passado, não sabemos ainda quantos vai lançar esse ano. Tem alguma coisa já prevista para esse ano? Não, estou pensando ainda. Você me disse sobre um grande lançamento do mercado de brinquedos, que em homenagem ao Sérgio Russo. Você comentou agora há pouco comigo. Eu comentei. Da Barbie modelo Sérgio Russo. Alienígena, né? Fizeram um teste de mercado com essas bonequinhas para as criancinhas no Iraque, as garotinhas olhavam, choravam de desespero. É uma das formas da nova ordem mundial acabar com a humanidade. Matar as criancinhas do Iraque. Tem nada a ver com isso não, isso aí é coisa... Foi o Adílio que me contou essa história. O Cipré é testemunho, o Cipré escutou também, o Adílio está contando isso. Está aqui para meu querido amigo Sérgio Russo, ufólogo, escritor, historiador. Russo, qual a origem do seu sobrenome? Tradicional família de vigaristas italianos. Uma coisa bonita de se ouvir, tradicional família de vigaristas italianos. Pelo menos admite. Né? E está aqui meu querido amigo Luiz Felipe Cipré de Figueiredo. Cipré, vamos falar um pouco sobre a experiência com extraterrestres. Qual foi essa experiência sua? Olha, eu sempre tive uma curiosidade muito grande em relação a esse tema. E ao invés do que muita gente costuma fazer, olhar para o chão, né, para ver de repente se tem dinheiro, se acha dinheiro, eu sempre gostei de olhar para o céu. E principalmente nas regiões onde eu morei, onde você vê um céu infinitamente estrelado, né? Mas mais assim especificamente nos anos 80, final dos anos 80,
eu comecei a ter uma série de experiências no sentido de avistamentos, né? Avistamentos, inclusive, com detalhes. Principalmente na região amazônica, não é mesmo? Na região do Mato Grosso. Exatamente. Eu morei na região, não amazônica, do Mato Grosso. Perto da Serra do Roncador. Na Serra do Roncador. Ali é um local ótimo. Uma vez eu tive uma oportunidade de estar descendo o Rio das Mortes com a minha ex-mulher, minha filha e uma amiga nossa indígena também, e as crianças, né? Minha filha na época ela tinha 2 anos e o Theo, o menino filho da Paruhá, também tinha uma idade equivalente. E nós paramos assim na praia para fazer acampamento, né, descansar e tal. Eu estava pescando. E de repente, já a noite tinha caído, eu observei assim uma luz, um ponto luminoso no céu, e chamei a atenção do pessoal, das mulheres. E a minha mulher, na época, ela comentou que seria Vênus, né, o planeta Vênus, mas Vênus estava à minha esquerda. Então eu falei, não é Vênus, Vênus está ali, à esquerda. Aí nisso, essa luminosidade, esse ponto luminoso, se aproximou e chegou a uma determinada altitude, assim, que dava para clarear a mata. Era um objeto, assim, ovoide, que tinha uma coloração neon e uma extremidade prateada, muito bonito. E eu pensei na época, na hora, pegar a máquina, a câmera fotográfica que estava na barraca, dentro da mochila, mas as minhas pernas não se moviam. Aí não demorou muito, ele retornou assim numa velocidade assim. Agora, os povos indígenas, eles relatam esse tipo de coisa? Relatam, né? Eu já tive muitas oportunidades, inclusive os Chavantes, eles chamam os seres extraterrestres de Uayapariuá, quer dizer, os que vêm lá de cima, das estrelas. E então eles já viram? Eles têm contato, encontram, né? Eu já tive experiências assim, de ouvir relatos de pessoas idosas, já chavantes, velhos, né? E contando a respeito dessa experiência que eles têm de contato com esses seres. Isso é muito interessante. Então nos conta está todo mundo aqui curioso, que tipo de relatos? Por exemplo, uma vez, na época que eu vivia lá no Couto Magalhães, na terra indígena Couto Magalhães, agora é a terra indígena Parabuburi, havia uma serraria de uma fazenda invasora, a Fazenda Chavantina. E eu, sempre que passava pela casa do funcionário que trabalhava lá na serraria, ele me chamou uma vez e me contou um fato que tinha acontecido, dele ter levantado-se à noite para ir lá fora, né, no banheiro, e quando ele passou assim do quarto dele para a sala, a casa toda de pau a pique, ele viu um clarão, um jato de luz penetrado na casa dele. Aí ele ficou assustado, foi ver pela fresta da parede e viu um objeto indo em direção ao campo de pouso dos Chavantes, e vários índios em fila indiana em direção, carregando cesto nas costas, bacté, indo em direção ao campo de pouso. E reconheceu um desses velhos, chamado Sibupá. E numa oportunidade eu conversei com esse velho, né? Contei para ele o que o Pernambuco, como ele era conhecido, tinha me contado. E ele disse para mim, olha, nesse dia nossos amigos já tinham marcado nessa lua que eles iam descer, porque eles estavam querendo remédio do mato, do cerrado. Então a gente estava carregando para eles, para levar para eles. Então, e muitas outras coisas. Uma situação interessante que aconteceu lá foi também, eu morava numa aldeia central, eu tinha ido na aldeia do posto para pegar medicamento, que estava tendo um caso de gripe, assim, que estava se expandindo com muita intensidade na aldeia onde eu vivia. E como já estava tarde, eu resolvi pernoitar para voltar no dia seguinte. Eram 18 quilômetros, né? E estava sentado assim na beira do posto, conversando com o professor da aldeia e tal, e de repente um barulho, um veículo se aproximou. E não era gente da FUNAI, era um ônibus, né, fretado, e eu estranhei, porque é proibida a entrada na terra indígena. Tem uma estrada que corta a reserva, você não pode entrar para a aldeia. Aí esse ônibus se aproximou, desceram mais ou menos umas 15 pessoas com biotipo assim de paranaense, né? E os índios se aproximaram de uma forma assim muito amistosa, inclusive as mulheres. E quando eu levantei para ir ao encontro para saber quem eram aquelas pessoas, o Valtênio, o professor, me chamou, me segurou assim pela cabeça e falou, não, Cipré, espera aí, só observa.
Eu falei, não, eu vou lá, eu era responsável pela área. Não, espera aí, depois eu te conto. Aí os índios se aproximaram, chamando eles de amigos, Sauíde em Chavante é amigo, Penzede quer dizer saudade. Aliás, é uma palavra que existe numa única língua que eu conheço, o significado da palavra saudade quer dizer exatamente, literalmente, saudade entre o Chavante, Penzede. Aí eles não demoraram mais nem meia hora, uns 15, 20 minutos talvez, distribuíram assim, um chapéu, um bonezinho que eles estavam usando para os índios, não compraram nada, entraram no ônibus e retornaram. Aí o Valteiro me contou uma história que eu achei assim, muito doida, né? Na época eu achei aquilo assim impossível. Eu falei, olha, os índios dizem, esse pessoal já veio aqui uma vez. Então eles dizem que eles são amigos deles, são o Ayapariuá, mas eles têm a forma humana, eles tomam a forma humana. São extraterrestres? Exatamente. Para se misturar entre nós e não serem reconhecidos. Aí eu falei assim, pera lá. Fiquei com aquilo na cabeça. No dia seguinte, quando eu retornei, tinha um índio, Chavante, que era da minha aldeia, e ele voltou comigo. Nós fomos caminhando, né, 18 quilômetros, caminhando, dá para conversar bastante. 18 quilômetros. Aí dá para ler esse eu perguntei ali de uma forma assim, muito discreta, porque são assuntos assim, muito íntimos, né, muito particulares. Eu perguntei, Chiquinho, é aquele pessoal que apareceu ontem, né? Aí quem são eles? Vocês são amigos de vocês, né? Muita intimidade, assim, chamando de amigo. Eu falei, nosso amigo antigo, amigo do tempo do meu avô. Eu falei, como do tempo do seu avô? Seu avô, naquela época, não tinha contato com o Araju, né? O Araju é branco, né? Então, como é isso? Aí eu falei, não, mas ele não é o Araju. Eles não são o Araju. Falei, não é o Araju? Falei, não, como que não é o Araju? Não, eles são o Ayapariuá. Aí ele falou exatamente o que o Voltaire, o professor, tinha me contado. E a gente foi conversando os outros quilômetros até a aldeia e sobre esse assunto, sobre outros assuntos, né? Mas eu já tive experiências bem interessantes, não só de relatos, mas pessoalmente também. Inclusive no livro está contado. Você vai contar mais experiências aqui. Vamos conversar. Sérgio, você quer fazer uma pergunta para se preparar? Eu concordo plenamente com o que você está falando, porque eu tive um ex-instrutor de voo meu que voou muitos anos de helicóptero no Amazonas. Então ele contava um assunto interessante. A aparição dos chamados discos voadores lá é coisa corriqueira. Os índios guardam muitos segredos sobre isso. Quando ele mostrava uma foto de um disco voador, os índios se limitavam a sorrir e fechavam a boca, não falavam nada. É oportuno porque entre as tribos vocês sabem o que é. Existe na floresta amazônica, não sei se é do seu conhecimento, uma tradição sobre 3 cidades perdidas dos deuses, 3 cidades que estariam, os índios saberiam a localização dessas cidades, habitadas por seres muito evoluídos, né? Sabe alguma coisa sobre isso? Olha, eu já ouvi falar, mas concretamente não. Naquela região da Serra do Roncador também, sim. É uma região muito misteriosa. O Coronel Fawcett desapareceu. Né? Tem aquela história do Fawcett. Eu conheci inclusive o sobrinho dele, que estava lá na região. Brian era filho dele, Brian Fawcett. Exatamente. Mas o sobrinho dele que eu conheci. Foi a procura dele lá, né? Foi a procura, sim. Ele foi lá para conhecer a região, ele era um pesquisador dessa história e tal. Mas eu me limito até aí, eu não tenho nenhum aprofundamento em relação a esse assunto. Exato. Agora, os índios, sim, os índios têm muito conhecimento. Eles sabem muita coisa, mas não abrem a boca. Não abrem. Eu até, particularmente entre os Chavantes, fui iniciado por eles, então eles tinham muita confiança em mim, me contavam muitas coisas. Né? No que, aliás, eu concordo, né, que o homem branco contaminou o índio, né, a presença do homem branco foi deletéria. Infelizmente. Por isso que eles sabem que o homem branco normalmente é descrente, a grande maioria é descrente, é cega, surda e muda, não acredita nessas coisas, né? Muito embora eu conheça muitos pilotos, muitos relatos, muita coisa, o Amazonas é um campo fértil na aparição desses discos voadores. Inclusive, sobre a floresta amazônica tem uma zona de sombras enorme, que todo mundo sabe que existe, onde os radares não funcionam. Onde aconteceu o acidente. Exatamente, onde aconteceu aquele acidente com o avião da Gol e o Legacy. Ali é uma zona de sombra, ninguém sabe explicar o que é aquilo. Os radares não funcionam, os instrumentos de navegação se tornam praticamente inoperantes e tem muita coisa a ver com o geomagnetismo e também a aparição dos chamados discos voadores naquela região, né? Agora, Sérgio, eu conheci pessoalmente,
que é até na região onde eu morava, a lagoa, que os chavantes chamam Uure. Inclusive, aquele Jacques Cousteau, ele fez um documentário lá, mas os índios não deixaram ele entrar na lagoa. É o seguinte, essa lagoa, uma vez eu fui com um grupo de crianças e adolescentes para pegar morcego lá nas cavernas. Né? É uma caverna... Para pegar morcego para quê? Para dar pro Batman? Não, para comer mesmo. Para comer. Na cultura chavante, morcego é um alimento de criança e de pré-adolescente. Né? Os adultos não comem morcego, assim como os velhos não comem jabuti, os guerreiros não comem jabuti, que anda muito devagar. Jabuti é mais comida de velho. Sorte do jabuti! Depende, meu amigo, depende. Mas aí o que aconteceu? Não, mas comer morcego... Eu tive assim, a curiosidade de mergulhar nessa lagoa, de tomar um banho nessa lagoa. Só que eu fiquei impressionado, porque quando eu entrei na água, eu dava assim 10 braçadas, parecia que eu tinha dado 100 braçadas. Eu me cansei muito. E era uma sensação assim, como se uma força estivesse puxando você. Exato. E aí, e depois eu... Era um lago iniciático, né? Era um lago só para quem já tinha iniciação. Não, eles não tomam banho lá. Eu que entrei de não é usado em rituais? Não é usado em rituais. Então por que o Cousteau não pôde? Não, porque ela é considerada sagrada, entendeu? Sim, então eles não deixaram. Na verdade, o Cousteau estava procurando vestígios da perdida Atlântida, né? Agora eu vou te contar uma coisa. Eu conheci um padre chamado Bardelotto, um padre italiano, que trabalhou com chavantes mais de 30 anos, e ele contou que ele esteve num bote no centro dessa lagoa e descarregou 5 linhadas de nylon de 100 metros, e o chumbo só bateu no fundo depois do 5º carretel. O Rio Amazonas, pouca gente sabe, ele tem afluentes subterrâneos, né? Inclusive esse meu antigo instrutor, ele conversa com os índios mostraram a ele que esses afluentes, onde deságua esses afluentes que vêm do subsolo do Amazonas, e onde habitaria as chamadas cobras grandes, né? Aquelas cobras gigantescas que ultrapassam mais de 30 metros de comprimento, né? Não sei se você tem conhecimento disso. Não. Mas esse lago tem alguma descrição, algum mito com relação a... Não, eles índios dizem que, essa lagoa ela tem 400 metros de diâmetro, né? E acima dela tem as cavernas. Essas cavernas você chega até o 3º salão. Do 3º salão em diante, são passagens estreitas e vão te abrindo outros salões. E você não... É bom não arriscar, porque você pode perder o caminho de volta. Não, dizem, inclusive, que teria ali uma avançada civilização subterrânea, né? Composta por seres extraterrestres. Esses que... Pode ser isso, até certo ponto faz sentido, porque os índios dizem que essa lagoa seria uma passagem subterrânea, por isso que o local de OVNIs, entendeu? Exatamente. A Serra do Roncador tem esse nome porque as pedras roncam quando os discos voadores passam ali. A Serra do Roncador, exatamente, a Serra do Roncador, ela é uma região de muita energia. Eu considero ela como um dos chakras da Terra. E sabe como o Machu Picchu no Peru. Tem monumentos na pedra, já prestou atenção no formato das pedras dali? Sérgio, vai entrar no ar um ouvinte, o Fred, lá de Niterói, fã seu. É meu fã? Seu fã, o Fred. Tudo bem, Fred? Tudo bem. Estão ouvindo bem a minha voz? Estamos ouvindo. Um abraço aí pro Sérgio Russo aí, tudo bom, Sérgio? Obrigado, tudo bem, é um prazer ouvir. Eu, infelizmente, não pude ir lá no seu lançamento do livro, né? Mas, com certeza, eu acho que foi tudo bem e esse livro vai ter bastante sucesso, né? Você perdeu, tava lá Lord Darth Vader, Luke Skywalker, tava todo mundo lá. Batman. Um abraço pra você também, Alessandro. O Bilu foi encontrar o Adílio, tava lá o Bilu. O Bilu é só alérgico ao Bilu, né? Olha só, eu gostaria de saber como adquirir esse livro, o Sérgio pudesse falar um pouco sobre esse livro e pudesse aí tocar um pouco no assunto sobre aqueles aviões que ontem, rapaz, umas 5 não só ontem não passaram no céu aqui, que foi 5 vezes. Olha, só hoje eu fotografei mais 8 trilhas químicas dessas. Meu neto já viu 2 de manhã, sempre no silêncio da madrugada, ao alvorecer, para não chamar muita atenção, e ninguém faz nada. Isso é uma vergonha, isso está envenenando as populações do mundo inteiro. Inclusive essa morte dos peixes aí que está acontecendo nos Estados Unidos, já se espalhou pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil, tem uma sujeira muito grande por trás disso.
Depois eu vou falar sobre o misterioso assassinato de um alto funcionário do governo americano, porque ele resolveu abrir a boca sobre isso, sobre esses chemtrails, esses envenenamentos. Mas vamos lá, você perguntou sobre o livro. Como é que ele pode adquirir o livro? Bom, o livro está à venda na editora Multifoco, né? Avenida Mendes Sá, 126, 126, ou então pelo site da própria editora Multifoco. Basta procurar o título do livro. É OVNI Mistério Desvelado, a Incrível Verdade. Esse livro aborda especificamente uma coisa que todos sabem e poucos têm coragem de divulgar, que é o lado hostil e pouco conhecido do fenômeno disco voador. Porque nem todos os discos voadores transportam no seu interior criaturas benévolas. Muitos deles são malévolos e muitos estão aqui infiltrados sob a égide do próprio governo dos Estados Unidos, que com ele celebrou um acordo em 1950, literalmente vendendo a espécie humana, e daí para frente as barbaridades que têm acontecido. Quem lê esse livro vai entender tudo o que está acontecendo. Nem todos os tripulantes de disco voadores são bons para a humanidade. Nós estamos literalmente invadidos e correndo um sério perigo desde muito tempo, principalmente agora com a aproximação do ano 2012. Ô, Alessandro? Sim, Fred. Eu vou sair do ar, mas eu queria deixar uma pergunta aí para vocês aí. O assunto sobre os indígenas, que o entrevistador, que eu ainda não me lembro o nome, mas depois eu vou entrar no site do programa e vou ouvir melhor o programa. Eu gostaria de saber o seguinte: existe uma teoria do professor Orlando Barbosa Júnior, ele fala que os astecas e os maias poderiam ter sido descendentes de raças de outros planetas, ok? Então eu queria deixar um grande abraço para vocês. Gostaria de saber do Sérgio, do outro entrevistador, sobre o que está falando sobre os indígenas aí, sobre o que eu perguntei, se os astecas e os maias seriam possíveis civilizações que existiram aqui no nosso planeta, se teriam sido oriundos de raças de outros planetas que povoaram aqui o nosso planeta. Tá ok, Alessandro? Um grande abraço. Um abraço para você. E eu gostaria de um dia poder visitar pessoalmente vocês aí. Nós todos somos descendentes de seres alienígenas. Está provado isso pelo projeto Genoma, que fez análise do nosso DNA. 97% que a ciência considerava partículas lixo são partículas que vêm do espaço exterior. Então essa teoria Adão e Eva, a teoria de Darwin, é tudo furado. Nós não temos ancestrais primatas. Pelo contrário, de todos os ancestrais do homem, um apenas foi escolhido e foi melhorado geneticamente por seres que vieram de outros mundos. Seres humanos como nós, dos quais nós somos descendentes. Cipriano. Olha, até porque nós não somos esse corpo, né? Exatamente. Então, se nós somos um espírito é imortal, perfeito, nós todos somos extraterrestres. Sem dúvida. Que a nossa origem não é a Terra, a nossa origem é espacial, nós viemos cósmica. De mundos para mundos. Viemos para cá para cumprir a nossa tarefa evolutiva. Exatamente. Né? E vamos retornar para cá ou para outro lugar, perfeitamente. Vai depender das leis do Aí universo. é que está o mal das religiões, da nossa... elas estão brigando há 2000 anos. Aí entra a questão do Adílio, para explicar. Quando a coisa complica, eles passam para o professor de física. Agora, falando sobre a pergunta do Fred. Olha, Fred, eu tenho conhecimento em relação aos Incas, numa trilogia, 3 livros muito interessantes que eu li, que são psicografias, né? Os livros foram psicografados, mas sobre a influência de seres muito evoluídos que viveram entre os Incas e conseguiram, foram uma cultura, a Inca, não estou me referindo aos astecas nem aos maias, tá? Mas seguramente essas nações tiveram influências e espíritos que reencarnaram naquelas regiões. Eu não conheço ninguém que defenda e que explique a construção de Machu Picchu, né, com aquelas pedras com encaixe perfeito. E as pirâmides, principalmente. Não, você consegue construir naquela altitude. Como você vai levar blocos de pedras daquele peso lá para cima? Onde o ser humano, por ter menos oxigênio, vai ter uma capacidade de força física menor. Não é verdade? É verdade. Como é que vai conseguir? E não tinha espaço físico para fazer, para ir empurrando como se empurrariam os blocos da construção das pirâmides. As eram muito distantes. Olha, eu sempre digo que não existem coincidências. Todas as coincidências são altamente significativas. Então, o que aconteceu ali, a Machu Picchu não é, sem sombra de dúvida, não há qualquer coisa errada nisso, é chamada Cidade dos Deuses.
é um lugar sagrado, né? Um lugar altamente sagrado. Todas as grandes uma civilizações do tecnologia passado na têm época muito referência a adiantada, isso. muito evoluída. Eles faziam um sistema de canalização pelos Andes, né, para levar água para os povoados, Exatamente, de uma forma extremamente assim. Você chegou a estar lá? Eu morei 1 ano no Peru e fiz todo o caminho Inca, né? Passei quase 5 dias caminhando até chegar a Machu Picchu pela estrada, pela trilha Inca, né? Demorei, porque na época, em 80, eu fazia uma pesquisa entre a organização indígena no Peru, tanto na Amazônia peruana como também na região andina. Então eu tive a oportunidade de conhecer politicamente e geograficamente aquela região. Viajei pela Amazônia peruana, viajei pelos Andes, foi uma experiência muito interessante. Agora, eu queria dizer também que nesse livro que eu escrevi, que foi lançado recentemente, tem 2 capítulos, Sérgio, que fala sobre esse assunto. O primeiro deles se chama, é o capítulo 20, o título dele é Os OVNIs e a Índia. 2 aparições inesperadas. Correto. Né? No capítulo 24, se chama Compreendendo a Jornada e Projetando o Futuro, eu falo de uma experiência muito interessante que aconteceu comigo aqui no Rio de Janeiro. Né? O capítulo 24 ele aborda muito a parte da espiritualidade. Eu digo, compreendendo a jornada, porque é uma reflexão que eu faço, uma análise sobre tudo que me aconteceu, as revelações que me foram proporcionadas em relação à minha existência, né, o conhecimento que eu tomei de mim mesmo a partir dessa encarnação passada lá no Dakota do Sul. E projetando o futuro, porque eu pretendo retornar para o interior do Brasil para desenvolver um trabalho na área de saúde, que eu sou ligado à medicina tradicional chinesa, e educação ambiental na região de São Félix do Araguaia, do Médio Araguaia. Eu estive lá em 2006 apresentando essa proposta e pretendo, se Deus quiser, o ano que vem, meados do ano que vem, estar retornando para lá. Atualmente eu faço parte também de uma organização chamada Usina de Cidadania, que trabalha com 27 comunidades de Manguinhos, do entorno. Favela da Maré, Vila do João, Caju. É um trabalho fascinante que existe há 13 anos. Eu dou uma oficina lá de meditação, técnicas de relaxamento. Então, é mais ou menos assim o tipo de atividade que eu pretendo realizar lá no Araguaia. Agora, essa abordagem, né, nesse capítulo, eu cito uma situação assim muito interessante que aconteceu comigo, Sérgio, aqui no Rio. Foi uma experiência com seres extraterrestres, mas só na 4ª dimensão. Né? No momento que eu estava, na época eu frequentava o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia do Valdo Vieira e aprendi a técnica para sair do corpo. Né? Correto, astral, né? Exatamente, a projeção astral. Só que numa determinada noite, até então eu não tinha conseguido, de uma forma assim, total, me libertar do corpo físico. Parcialmente, né? Subia uma para-perna, um para-braço, aí dava um medo e travava, eu voltava. E numa ocasião eu tinha retornado, isso está contado no livro, eu tinha retornado de uma festa, um final de semana, estava muito cansado, falei, hoje eu não vou fazer o exercício de projeção da técnica projetiva não. E deitei-me. Quando eu virei de lado, aquela situação que você está em fase de transição, e dormindo... A vigília, né? O estado assim de vigília. Aí quando eu vi que estava quase caindo no sono, eu saí do corpo. Exatamente. E saí pela janela da sala e encontrei em Laranjeiras com uma pessoa que era uma amiga, uma ex-namorada minha, e nós fomos em direção à Praia Vermelha. E lá na Praia Vermelha apareceram 3 OVNIs, isso por volta de umas 3 horas da madrugada. Dimensionais, né? Dimensionais, exatamente. Correto. E um deles era mais bojudo, talvez uns 20 metros de diâmetro, e os outros 2 ficaram sobrevoando assim, de forma circular na direção do mar. Correto. E deu para ver numa janelinha, em 3 janelas diferentes, né, 3 rostos, né, um em cada janela. Humanos iguais a nós, né? Não, Exato. assim, tinha uma espécie de um colão, só havia o rosto. Isso aconteceu com uma tripulação numa missão russa soviética. Eu li essa história. Está no meu site, Salyut 6. Eles até desenharam o rosto exatamente. No teto da nave, né? Eles chegaram nas escotilhas, os soviéticos, os astronautas viram esses seres humanos iguais a nós, chegaram a sair da nave deles, querendo manter contato. Eu me lembro disso. As autoridades russas que foram contatadas, a resposta foi niet, não. Como sempre, né? Eles exatamente.
evitam contato e barram. de maneira que... Mas aconteceu uma coisa muito Abafar o interessante, negócio. porque quando eu manifestei para minha namorada que eu tinha vontade de estar com eles, ela falou, pelo amor de Deus, não faz isso não, que eu morro de medo. Aí quando você está fora do corpo, o seu pensamento já automaticamente te direciona. Aí eu já me vi no interior dessa nave, tinham 4 seres, muito altos, mais de 2 metros de altura, 2 metros e tanto de altura, e eles tinham feições indianas, né? Tipo indiano, asiáticas, exatamente, E usavam um colã, uma roupa tipo um colã. Exato. Tinha uma cor de pele, cor de jambo, assim, né? Morenos, são morenos, exato. Mais avermelhado. A descrição que os astronautas deram... Um tipo muito bonito. Hindus solenes, não é isso? E uma mulher que estava entre eles me chamou, disse, ó, se aproxime e não tenha medo, você não corre nenhum perigo. E eu me aproximei, e ela puxou uma espécie de uma tela da parede da nave, e apareceu uma constelação. E ela disse para mim, olha, nós viemos dessa estrela, dessa constelação. Pleiades. Não me lembro, mas nós já vivemos na Terra há muito tempo. Sim. Atualmente nós vagamos pelo cosmos. Aí nessa hora eu tive uma retrocognição. O que é isso? Eu me lembrei que quando eu morava no Pará, nos anos 80... Você já morou também? Eu lugar, né? Eu já conheço esse Brasil bem. Aí eu me lembrei de um sonho que eu tive com eles e contei para ela. Eu falei, eu me lembro que eu já sonhei com vocês, quando eu morava no Pará. E ela, antes disso, ela me perguntou, como é que vai a Vera e a sua filha, a Maíra? Quer dizer, nos conhecíamos. E eu fiquei, não, elas vão bem, estão bem. Mas ela citou o nome, tanto da minha ex-esposa como da minha filha. Aí quando eu mencionei esse sonho que eu tinha tido com esses seres, eu falei, não, você não sonhou com a gente. Você esteve conosco como você está agora, só que você não se lembrava. E aí eu olhei lá para baixo e não vi a minha amiga. E nessa hora eu não tive controle porque senti medo. E retornei e vi exatamente o momento do reencaixe do meu corpo físico. E despertei e contei, na mesma hora eu anotei tudo esse relato, escrevi esse acontecimento. Isso está contado no livro dentro de uma abordagem que eu falo sobre espiritualidade. Bom, nós vamos aos comerciais. Na volta vamos saber do Adílio qual a relação da física com reencarnação, com a espiritualidade de modo geral. E você, Cipriano, tem alguma coisa a falar sobre 2012? Você acha que tem alguma experiência? Vai acabar? Vai haver transformação? O que vai acontecer em 2012? Nós vamos aos comerciais. Estamos de volta com Debates Culturais. Debates Culturais tem o patrocínio do Banco Bradesco e da Mauro Cabral Cabeleireiros. Lembrando nossos ouvintes, nosso telefone é o 2233-8822. 2233-8822. Aqui presente meu amigo Adílio Jorge Marques, também o Luiz Felipe Cipred Figueiredo e o Sérgio Russo, ufólogo, escritor, historiador. É o mito Sérgio Russo. É o mito. Não. Dentro de alguns círculos esotéricos falam do Sérgio Russo. Uns adoram, tem gente que você acredita que existe Sérgio Russo? Já disseram que ele tinha virado crente. A oposição, né? A oposição. Tinha fundado uma igreja também. Falaram que ele tinha mudado de sexo também. Também falaram. Bastante. Isso, né? Eu falei, não, mudar de sexo. Ele desistiu do assunto. Não mudou, ele desistiu. Né? Mas não mudou. Temos várias coisas a falar. Vamos falar um pouco sobre 2012. Vem coisa aí. Um comentário sobre Adílio, 2012. A pergunta do Fred, para emendar em 2012. O nosso ouvinte, o Fred, de uma certa maneira, a gente acaba sendo extraterrestre, mesmo dentro da visão da ciência, porque tudo que existe, qualquer coisa existe na Terra, desde a natureza, até essa mesa, esse microfone, as partículas que levam a informação até o radinho dele e está ouvindo a gente lá. Todos os elementos químicos da tabela periódica foram criados de explosões no interior de estrelas. Então, o nosso sistema solar, ele não foi criado junto com o universo, ele já veio numa fase posterior, numa segunda ou terceira fase, onde uma estrela muito grande existiu, aqui próximo de onde nós estamos, o sistema solar, explodiu, sintetizou toda a tabela periódica e criou o ferro, o alumínio, o titânio, o oxigênio, o que não impede que em outras partes do universo você tenha outros componentes. Não impede, até porque a gente sabe, a tabela periódica, existem espaços em branco, ela não está completa. Se você pegar, por que a tabela periódica não é um retângulo perfeito ou não tem todas as colunas completas? Porque alguns elementos, ou eles são feitos só existem, para o nosso conhecimento,
feitos em laboratório, artificialmente, no laboratório de física, físico-química, ou não foram O que leva detectados. um físico a entrar num laboratório e criar um elemento que não existia antes? O que leva é o seguinte, objetivo? o estudo da física de partículas ele é importante para você criar novos materiais, né, como supercondutores, por exemplo, novos filmes que vão levar à composição de novos componentes eletrônicos. Então, se você hoje tem um celular, como esse que a gente tem aqui na mesa, você pode ver inclusive o SkyMap, ou então você fala qualquer lugar do mundo, você vê televisão, etc., porque você tem componentes muito pequenos e foram desenvolvidos a partir de pesquisas como essa, né? Em segundo lugar, existe a tentativa de, assim, que a princípio é a principal visão, de tentar entender o funcionamento da natureza e como o universo foi criado, né? Ou seja, é aí que também, pegando um pouco o gancho do que a gente está falando antes, a gente aproxima um pouco, mesmo de uma maneira involuntária para a ciência, aproxima um pouco a ciência da visão espiritualista, né? Exato. Porque quando você vai chegando a determinados pontos do descobrimento, como o LHC está tentando fazer agora experimentos, supostamente para tentar entender a criação do Big Bang, essa coisa toda, vai acabar descobrindo outras coisas que não existem na física convencional, vamos dizer assim. Então o objetivo é esse. Na verdade, toda busca de uma física ou de uma tecnologia aparentemente inócua leva, a princípio, a alguma coisa e depois a civilização vai usar. Por exemplo, o micro-ondas existe hoje por causa da tentativa de levar o homem à Lua. O videocassete surgiu disso, né, que já está ultrapassado, a gente já está com DVD, Blu-ray, essa coisa toda. Então muitos dos eletrodomésticos ou equipamentos que a gente tem em casa, principalmente do avanço rápido da tecnologia da década de 70 para cá, como o próprio celular, ele é oriundo da pesquisa espacial, porque você tinha que levar a NASA, né, e os soviéticos tiveram que criar uma tecnologia, ou na verdade reproduzir, né, não se sabe, uma tecnologia copiar de algum lugar, que fosse capaz de levar homens com segurança para fora da Terra e até a Lua e pousar na Lua. E isso não era uma tecnologia usual do nosso cotidiano na década de 60 nem de 50. Não é uma tecnologia de automóvel. A Apollo 11 não era um automóvel que rodava na rua, né? Então, por exemplo, hoje a memória que tem no nosso celular é maior do que a do computador que levou na Lua. Exatamente. A capacidade de processamento de dados. Então, a ciência também avança, né, nesses espaços, trazendo um retorno secundário para a gente de novas tecnologias, novos produtos. Engenharia reversa. Agora, 2012, para chegar na sua outra pergunta, né, depois da observação e da pergunta do Fred, o Sol a cada 11 anos ele passa por tempestades solares, né? Eu não estou falando, eu vou deixar a parte dos efeitos para o Sérgio Russo explicar, que ele vai falar bem, isso está bem no site dele. Mas cientificamente falando, a parte divertida você deixa pro Sérgio. que vai deixar todo mundo tranquilo, eu deixo pro Sérgio Russo. Não há protetor solar que resolva o que vai acontecer. Sim, o fator 2 milhões, se alguém usar, vai ficar bem. Porque ele vai ser fresquinho, né? Exatamente. Não, mas de qualquer maneira, assim, o que a gente sabe do Sol, né? Eu só quero saber onde vai ter a incidência maior, que é para mandar minha sogra para lá. Qualquer lugar vai ser propício. O Sol a cada 11 anos ele inverte o seu polo magnético, né? Ou seja, polo norte e polo sul, como todos os planetas têm, como qualquer ímã, mas ele inverte e a cada 22 anos volta à posição original. E a cada 11 anos ele entra em plena atividade de suas... Solar Max, chama Solar Max. De suas camadas de plasma, porque o Sol não é feito dos três elementos normais da Terra, é feito de plasma, quarto estado da matéria. Tá? Bom, quando acontece esse período de 11 anos, como se fosse o ciclo de qualquer coisa na natureza, é quando começam, não se sabe exatamente quais as explicações, quais os motivos, começam a acontecer os flares, as turbulências maiores e a ejeção de grande quantidade de massa solar para todos os lados do sistema solar, para todos os cantos do universo. Qual é o grande período? Isso porque é um Sol pequeno. Muito pequeno. Uma estrela de quinta grandeza. Estrela não. Estrela não. É uma estrela anã que, assim, na astronomia, a referência é uma massa solar. Para você ter uma ideia,
nosso Sol como referência sendo o número 1, uma massa solar, a maior parte das estrelas que nós encontramos por aí tem 20, 30, 100 massas solares. Exatamente. Então você vê... Antares é infinitamente maior. Sirius, por exemplo. Faz com que o nosso Sol seja uma cabeça de alfinete. Exatamente, perto. Né? Então, tanto que Sirius, por exemplo, né, uma seção de Vênus, que Vênus é um planeta. Vamos falar de estrelas, né? Um corpo celeste que emite luz própria, estrela. Você olha para o céu, você vê lá Sirius como o objeto mais brilhoso do céu, mas ele está muito longe. Para ser tão brilhoso quanto Vênus, que está aqui pertinho da gente, imagine o tamanho e o potencial de emissão que tem, a emissão luminosa que Sirius tem. Agora, a questão, o maior perigo que nós sofremos dentro do nosso sistema solar, né, não dentro da galáxia, dentro do nosso sistema solar, é uma ejeção muito grande de matéria do Sol durante esses períodos de agitação. Como fogo chegando aqui, fogo vindo do céu. O fogo é um plasma. Ou seja, com fósforo, né? O fogo que está aí, aquilo é um plasma. Ou seja, o que é um plasma? Mas muitas tradições da matéria indígenas e tradições de outros povos descrevem o fogo que veio do céu. Que aí podem ser descrições que nós temos em todas as civilizações de até objetos que se movem de maneira inteligente e são muito luminosos e parecem fogo andando, né? Como também a gente tem periodicamente, nós que não trabalhamos diretamente com telecomunicações, a gente não percebe, mas, por exemplo, quando eu trabalhava com telecomunicações, trabalhei na Petrobras e prédio Largo da Carioca, vocês vão perceber que existem muitas antenas. Em cima eu trabalhava no setor de telecomunicações. E eu peguei uma época dessas de furor solar todo o sistema de telecomunicações da Petrobras caía constantemente. Ficava sem comunicação entre os navios petroleiros e Caxias, ou entre Caxias e o Edise, que é o edifício sede fica aí no Largo da Carioca, e ninguém sabia disso, isso em 1988, 89. Né? Então isso acontece periodicamente. Um GPS sair do ar, por exemplo, é uma coisa... isso que tem ocorrido relatos de... Tem ocorrido relatos, vai piorar. O nosso amigo aqui, o Marcelo, né? Estamos tendo aqui um visitante, o fã do Sérgio Russo está nos visitando, ele mostrou uma foto agora do GPS fora. Isso acontece muito, porque todos esses sinais, rádio, TV, micro-ondas, o GPS, todos eles funcionam com transmissão eletromagnética, né? E uma explosão solar, ele ejeta matéria e essa matéria interage fisicamente, falando de maneira bem simples, com qualquer campo eletromagnético, no caso com a magnetosfera da Terra. O grande perigo é essa explosão, essa massa ejetada do Sol, né, que é o que todo astrofísico reza para nunca acontecer. For forte o suficiente para romper a magnetosfera da Terra. O que é a magnetosfera? O Sérgio mencionou aí, vamos explicar. Se a gente pegar um ímã, a gente aprende lá no primário, né? O ímã tem elas que saem de um polo e ligam no outro. A Terra é um grande ímã, como eu falei aqui, como todo planeta, como as estrelas, tem um polo norte e um polo sul, magnético. Tudo bem. Existem linhas de campo magnético que ligam esses polos. A Terra é protegida, nós existimos, tem atmosfera, existe vida na Terra, porque existe uma magnetosfera e nos protege da radiação solar. Tanto que se você for olhar a Terra parece a magnetosfera da Terra parece uma gota. Vem a pressão do Sol na frente e amassa essas linhas de campo, esmaga quase, e alonga a parte de trás fazendo uma cauda da magnetosfera como se fosse uma gota. Né? Bom, se essa pressão solar for muito forte e romper essas linhas de campo, toda aquela radiação solar... Por isso que à noite, por exemplo, as transmissões são melhores? Por isso, exatamente. Por isso que à noite as transmissões são melhores. Tanto que as emissoras de rádio diminuem a potência à noite. E você pega rádio de e à noite países... você pega rádio de países... exatamente. Justamente porque você não tem a influência da ionização solar, que faz também com que essas camadas... da magnetosfera terrestre fiquem mais baixas, e quando também não tem o Sol, elas ficam mais altas. Então, o que acontece? Você consegue refletir em distâncias maiores as ondas de rádio. É que nem eco. Você fala aqui, reflete na parede e volta para você. Né? O rádio é a mesma coisa, ele reflete nas camadas da atmosfera e vão parar nos confins aí da Terra, né? Dos estados. Então, de noite você escuta a rádio aí da Argentina, da América do Sul, e de dia você não consegue ouvir na mesma frequência. É justamente isso. Bom, o que a gente tem que rezar é para que nunca haja, como já parece que ocorreu, segundo pesquisas na Antártica, de caules de árvore fossificados, etc., explosões solares fortes o suficiente para romper essa magnetosfera, como eu estava falando antes, e se isso acontecer, é como se uma rajada de radiação muito forte,
Vamos supor, se você estivesse na margem de uma explosão atômica, por exemplo, seria equivalente. E o calor que vai vir, ele vai varrer toda qualquer forma de vida, né? E não só elevar a temperatura da água, de todos os animais pluricelulares, tipo uma onda de choque, né? E provocar uma onda de choque, não só mecânica, como é o vento. O vento é uma onda de choque mecânica, mas uma onda de choque de radiação, que você não sente a pressão, mas a compensação atravessa você um raio-x. Né? Porque, na verdade, o Sol, como qualquer estrela, o Sol existe porque incontáveis explosões atômicas, nucleares, né, geram aquela luminosidade e compõem uma estrela. Por isso que se você olhar o Sol tem vários pontinhos. O que acontece? São ciclos. Não é só isso. O que acontece? Existe o primeiro homem fez uma bomba atômica chamada fissão nuclear, as duas foram jogadas no Japão. O que era fissão nuclear? Você partiu o átomo de urânio, fissão, dividir. Né? Isso não é nada. Essas bombas são a espoleta do que hoje a gente chama a bomba H, bomba de hidrogênio. O que é a bomba de hidrogênio? Ao invés de fazer a fissão do átomo, ele faz a fusão do hidrogênio, que é justamente o que o Sol faz. O Sol, ele pega o elemento mais simples da tabela periódica do universo, mais comum, o hidrogênio, e funde isso só acontece sob uma grande pressão e um imenso calor, você precisa de muita energia. Ele funde 2 átomos de hidrogênio e transforma em hélio. E ele depois vai continuar fazendo isso, fundindo hélio e criando o lítio, o oxigênio. Por isso que a tabela periódica é criada dentro das estrelas muito grande, porque com a quantidade de energia que existe lá dentro, tá? Você vai fundindo e formando novos elementos. Mas o que acontece? Há no início da formação da estrela um mecanismo de calor e de atrito tão grande, gera uma energia, um calor tão grande que começa a fundir, a unir átomos de hidrogênio. Isso é o princípio da explosão por fusão nuclear. Então o que as bombas atômicas H hoje são? Pegam aquela bomba antiga e usam como espoleta para dar ignição, gerar calor suficiente para fundir o hidrogênio, e daí sim você tem a segunda explosão, que é a devastadora. Por isso que uma bomba H é infinitamente mais poderosa e as bombas antigas, da década de 40 e de 50. Porque a energia que você precisa para fundir dois átomos de hidrogênio e criar um de hélio é absurda. E a energia que emana dessa fusão é muito maior. Para você ter uma ideia, a água é o que? H2O, né? Você tem oxigênio e 2 de hidrogênio. Se você pegar um balde de água, a energia que tem num balde de água é capaz de manter uma cidade como São Paulo durante quase um ano funcionando. Se você retirar toda a energia atômica que existe, se você fundir todos os átomos que existem lá dentro. Que é o que uma central nuclear faz para gerar energia elétrica. Você tem uma fissão controlada, você vai controlando aquilo ali, aquece uma água pesada e passa através desse gerador. Esse gerador está ligado a uma turbina, essa turbina gera eletricidade. Então essas inundações em São Paulo, a cidade está energizada, né? A água não falta. Um balde é suficiente, não precisa tanto não. Então a gente vê, a ciência tem tudo a ver. E hoje a mecânica quântica aproxima muito, só que essa parte a física ainda não aceita. Mas existe um filme assim muito interessante chamado Quem Somos Nós. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. Acho que o nosso colega já viu, né? Que vai justificar muito do que ele estava dizendo antes. Agora, lembrar, para ter uma noção do tamanho das estrelas, eu estava vendo, até você viu também, eu acho que eu passei para você esse e-mail que eu recebi, que o Sol é uma estrela tão pequena que, se não me engano, é Antares ou Sirius que é a maior? As duas. Não, mas é maior. Sirius é muito maior. Que a distância, Sirius não caberia na distância entre o Sol e a Terra. Não. Seria... A maior parte das estrelas não caberia. A distância média daqui da Terra ao Sol, média, porque não é uma órbita circular perfeita, é uma elipse, 150 milhões de quilômetros. A maior parte das estrelas que existem no universo são infinitamente maiores. Tem um raio muito maior, ou um diâmetro muito maior do que 150 milhões de quilômetros. O que pressupõe que você tem uma possibilidade de vida no universo absurda. Aquela forma de Drake, né, um astrônomo chamado Drake, que criou uma equação, aproxima, pela quantidade de estrelas que se achava, e na década de 70 existia, que existia a possibilidade de algumas milhares de civilizações, algumas muito mais atrasadas, e a princípio outras muito mais adiantadas do que a nossa. Agora uma provocação, as mais atrasadas seriam flamenguistas ou vascaínas?
Obviamente flamenguista. Só para esclarecer, Só para esclarecer. Mas isso aí é um detalhe combinado. Antropológico. Ele não esqueceu, né? Um detalhe antropológico, assim, a prova o primitivismo. Não, nem tanto, né? Não chega tanto. Não é uma questão de evolução. Existe até um quadrinho, evolua, seja Vasco. Né? Certo. Mas isso vale para os alienígenas também. Cipré, sua ideia com relação a 2012, o que você pode nos falar a respeito? Olha, 2012 tem as profecias maias, né? Tem as profecias também do Sioux, dos Lakota, que são é semelhantes? Eu não bem conhecia essa profecia. Olha, os Lakota, eles têm uma... Primeiro, os índios norte-americanos, todos eles, principalmente os das pradarias, das planícies, são reencarnacionistas, né? Eles entendem a reencarnação como uma necessidade para a evolução espiritual. Ainda dizem que os índios são atrasados, eles estão muito mais evoluídos do que nós. Não, né? atrasado quem fala isso. Exatamente, Parte de preconceito, uma ideia preconcebida. Exatamente. Eles estão muito além das nossas concepções. Nossas concepções são retrógradas em relação a isso. Então, por exemplo, entre o Sioux, eles dizem que quando o grande mistério, que é diferente do grande espírito, o grande espírito seria a personificação de Deus, do mistério, em todas as formas animadas e inanimadas. Mas quando o mistério criou as quatro eras, né, nós estamos na quarta era, segundo eles. Então ele plasmou na direção oeste um búfalo negro. E esse búfalo negro, ao longo das eras, ele foi perdendo os pelos e foi perdendo os membros. E os xamãs Lakota dizem que hoje esse búfalo, esse bisão, ele se encontra apoiado apenas por um dos membros, dos 4 membros, e já é o final. Nós estamos no momento da virada, né? Agora, interessante que entre os Brahmanes na Índia existe essa mesma concepção, só que ao invés de ser um bisão, é um touro. Entende? Mas é muito interessante, como na espiritualidade, isso é universal. Exato. Agora, eu acredito sim que a Terra está passando por um processo cada vez mais acelerado. Mas coincidem com esse ano de 2012, essas profecias? Sim, é exatamente por esse período. Uma depuração, não é isso? É uma depuração. Por no sinal, espiritismo se fala altamente necessário. Na era de regeneração. Né? Nós estamos passando de um plano de provas e expiações para um plano de regeneração. Emmanuel, que foi o principal mentor espiritual do Chico Xavier, fala que isso aconteceria no ano de 2050, e eu não me lembro exatamente, precisamente qual o ano, mas na década de 2055, 156, se não me engano. Agora, é um engano as pessoas dizerem que em 2012 o mundo vai acabar. Não é isso. O mundo está passando por um processo cada vez mais acentuado de transformações, né? E que está aí para quem quiser. Ninguém pode negar isso é um fato, né? Agora, esse processo, a tendência é cada vez mais se acentuar, e a gente tem que estar preparado para isso. Preparado de que forma? Então eu vou lá para Alto Paraíso de Goiás, eu vou não sei para... Não é isso. Você tem que estar preparado dentro de você, né? Espiritualmente, está conectado com a força do universo, conectado com Deus, com o mistério, né? E não achar que você é apenas um corpo material, que você veio aqui para ganhar dinheiro, para comer, beber, dormir, transar e acabou. Não é isso. A vida é muito mais do que isso, né? Então a gente tem que ter exatamente. Então a morte não seria uma coisa ruim, percepção digna de medo? A morte? A morte, em primeiro lugar, ela não existe. É um nome feio, né? Porque se nós somos imortais, dentro da nossa espiritualidade, nós somos imortais, nós não morremos, né? Eu fui o Bigfoot no século XIX, hoje eu sou o Luiz Felipe Cipré, amanhã eu não sei quem é você, mas Sérgio Russo foi Madame Bovary? Com certeza. muitas outras personalidades que ao longo Bovary também. Lucrécia Borges, tudo. Então, a última parece até que foi Madame Satã, não tenho certeza. ao longo de todas essas existências, né, a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai se depurando, a gente vai melhorando a nossa condição de ser humano,
né, de estar Você nesse não mundo. tem medo de morrer? Não, nenhum. Eu já escapei diversas vezes da morte matada e da morte morrida. Da morte matada por jagunço de fazendeiro, de pistoleiro lá no Mato Grosso. E da morte morrida por doença. Agora, tem um ditado que diz assim, que é muito verdadeiro: só peru que morre na véspera. Estou aqui hoje contando história. Agora, é claro, eu não vou dizer para você, eu sou humano. Dizer que eu não tenho medo de morrer, claro, todo mundo tem medo de morrer. Eu não quero morrer porque eu acho que ainda tem muita coisa para fazer nesse mundo. Agora, não é o tema principal da minha existência, dos meus receios, o medo da morte. Não é isso. Porque eu sei que eu vou continuar existindo. Agora, o sofrimento, a dor, tudo isso realmente é algo que nos limita, né? Mas, enfim, a gente está nesse mundo e eu acho que o esclarecimento ajuda muito, pelo menos, a amenizar esse terror do desconhecido. Porque a morte, para mim, ela não representa mais o desconhecido. Eu tenho o conhecimento que me abastece em relação às informações necessárias para conviver com o meu dia a dia e sabendo que amanhã, o dia que eu não estiver mais nesse mundo, eu vou estar em outro, depois eu vou voltar e vou não sei para onde, mas eu vou continuar existindo. Essa é a essência que habita esse corpo. Bom, nós vamos aos comerciais e na volta o Sérgio vai contar por que o governo Barack Obama não explicou para a população, não abriu os arquivos da Força Aérea Americana, da NASA, né, e de outros órgãos com relação aos OVNIs. Coisa que outros países fizeram, como o Canadá, Nova Zelândia, Argentina, Austrália. Estava prometido. Inglaterra também. O Brasil está abrindo, também, né? O Brasil está abrindo. Canadá, todos os países, exceto os Estados Unidos, Mas aí tem uma grande sujeira por trás disso que eu vou dizer qual é depois. E também tem o Sérgio localizou pela internet, né? O Marcelo, várias imagens. Visitantes do site têm mandado para mim também. Várias imagens de fotografias por satélite, inclusive imagens da própria NASA. Exato. Né? Não da NASA, não. A NASA tem fotografias da. A NASA tem alergia a esses assuntos. Fotografias da superfície de Marte. De Marte. Sempre naquela velha política da NASA. Ele mostra as coisas sutilmente na foto, não fala nada, quem quiser que descubra, né? Assim como quem não quer nada, eles põem no ar as... E essas imagens que o Sérgio localizou no universo com o Marcelo podem ser acessadas por qualquer um, né? Qualquer um, exatamente. E que você vê portais, é uma coisa muito chocante. Portais dimensionais com astronaves no interior, inclusive, né? Bom, nós vamos aos comerciais. Na volta aí, o que nós não soubermos explicar, não conseguimos entender, o Adílio fará. Nós temos uma autoridade em astronomia aqui. Aparece. Que o Adílio está na sua primeira encarnação. Ele é o próprio Highlander. O Adílio não envelhece. Ele nem se sabe a idade certa do Adílio. Parece que ele esteve junto com o Big Bang. Eu queria o peteleco para começar tudo. Começou tudo. Apertei o botão, bom. Fez boa aí dali a pouco, aí começou. Aí tá essa bagunça aí. Mas tudo bem. Sério, né? Tá certo. É uma falha na Matrix. Vamos aos comerciais. Livre 1440 AM. Estamos de volta com Debates Culturais. Debates Culturais tem o patrocínio do Banco Bradesco, da Amaro Cabral Cabeleireiros. Lembrando nossos ouvintes, o nosso telefone 2233-8822. 2233-8822. Depois temos aqui alguns telefonemas para serem respondidos. Mas, Sérgio, pois não. O Obama não abriu os arquivos por quê? Foi prometido que em 2010 ele iria fazer uma revelação pública reconhecendo a existência dos discos voadores, os chamados discos voadores, e da existência de civilizações extraterrestres que têm inclusive visitado a Terra. Inexplicavelmente a coisa foi adiada, passada agora para o início de 2011, início desse ano. A explicação disso é o seguinte: é notório que nos Estados Unidos o presidente da República é igual à rainha da Inglaterra, altamente decorativo. Quem manda nos Estados Unidos é um governo oculto, chamado governo das sombras, que manipula tudo, né? Então, o que acontece é o seguinte: John Kennedy foi assassinado em 1963 através de um atentado muito maroto
porque realmente queria expor ao público a existência dos discos voadores e a infiltração deles no governo americano. Ronald Reagan, por sua vez, também abriu o bico diante de uma audiência da própria ONU, de uma Assembleia da ONU, reconhecendo que a humanidade teria que um dia se unir contra o ataque de alienígenas vindo do espaço exterior, e levantou a hipótese de nós estarmos aqui infiltrados com uma força alienígena. Pouco tempo depois ele sofreu um atentado de modo a silenciar, não mexer mais nesse assunto, apesar de ter feito o projeto Guerra nas Estrelas, onde 40 cientistas que estavam envolvidos também foram misteriosamente assassinados. Então o Obama, na verdade, ele é refém dessa situação, e é possível que isso somente seja divulgado quando interessar ao grupo que manipula o governo dos Estados Unidos por trás das cortinas, né, que nós sabemos que existe, e talvez associado a tal nova ordem mundial que controla tudo. Sérgio, e com relação aos objetos que estão aparecendo no espaço? Sim, nós já dissemos aqui na outra vez que estivemos sobre o projeto 7, detectou 3 astronaves que estavam a caminho do nosso planeta. A NASA interveio no projeto 7, tentou abafar o assunto, mas a coisa caiu no domínio público. E essas naves já estão, uma delas já está próxima ao planeta Vênus, é uma astronave enorme, alienígena. Não é o tradicional disco voador discoide, né? E, apesar disso, o espaço exterior, nós temos detectado diversas estruturas colossais, estranhas, que qualquer um pode inclusive examinar no Google Sky, opção Céu, Sky Map, etc. No meu site tem dezenas de fotos desses, parecem portais dimensionais, inclusive... Sempre próximos às estrelas azuis. Sempre próximos às estrelas azuis. Inclusive, nosso amigo Adílio nos disse que essas estrelas azuis são aquelas maiores, com mais possibilidade de... Em relação ao Sol, são sistemas planetários, exatamente. Muito mais energia, mais massa. Então, isso parece ser wormholes, os chamados wormholes, depois o Adílio poderia falar sobre isso, que seriam portais dimensionais que permitiriam encurtar as distâncias, tempo, espaços, dimensões, que hoje, inclusive, a nossa ciência já está tentando emular, já está tentando produzir nos seus laboratórios, inclusive no LHC, né? O que são estrelas azuis? Luz azul? Se você for olhar o espectro dela, você vai, até no Sky Map, você vai perceber que existem estrelas de todas as cores do espectro. Você tem laranjas, vermelhas e tal. Elas são, cada cor tem a ver com a idade ou com a quantidade de luminosidade, que é medida numa determinada unidade lá, ou então também com a quantidade um tamanho dela, né, com o diâmetro, como eu falei. Então as estrelas azuis, por exemplo, vamos pegar a referência astronômica. Uma massa solar é a estrela nossa estrela aqui, o Sol, né? As estrelas azuis, elas têm várias massas solares, ou seja, elas correspondem a 20, 30, 40 massas solares, ou seja, como se fossem 20, 30, 40 sóis nossos, né? São estrelas com grande quantidade de energia, porque a gente tem que lembrar daquela equação do Einstein, é igual a mc2, energia é igual a massa, vezes c, a velocidade da luz ao quadrado. Então, energia e massa corporal, ferro, mesa, estrela, qualquer massa, pode ser, como eu falei do balde d'água, pode ser transformado pela física em energia. Eu sou uma Itaipu, então. Você é uma energia hidrelétrica, literalmente. Então, já ele que falou. Eu confirmei. Se todo mundo é energia... você tem um pouco mais de energia. Sim. Né? Bom, muitas têm me dito isso, que eu tenho muita energia. Energia sexy, né? Às vezes, quando passa um disco voador, dá um apagão, mas tudo bem, leva as contas. Mas deixa isso pra depois. Né? É a última vez que o Adílio vem. Primeiro e último. Aí, essas estrelas são estrelas muito grandes, poderosas, e que realmente podem munir de radiação, muito mais radiação do que uma estrela anã como a nossa. Radiação estelar, vamos chamar de solar para não confundir aqui, né? Radiação estelar tem muito mais massa. O que o Sérgio e o Marcelo identificaram, que muitos traços luminosos que a gente vê nos Sky Map estão próximos de estrelas muito grandes e conhecidas, né? Como Deneb, Sirius, a maior estrela que a gente vê aqui no... Também astronaves, né? Existem astronaves plenamente identificadas, são algumas estruturas retangulares, cilíndricas, em forma de cubo, né? Também em forma de cubo.
que aparentemente todos os objetos, e a gente, ou com exceção de pedras como asteroides e tal, meteoritos, a maioria dos objetos tem aproximadamente a forma esférica, por uma questão de atração gravitacional do seu centro. Por isso que os planetas são redondos, as estrelas são redondas, etc. Aí você vê alguma coisa em forma de cubo ou de retângulo. É uma anomalia, né? Alguma anomalia ali. E algum daqueles traços, como o Sérgio colocou, né, podem ser formações de plasma, né, ou seja, alguma coisa que passou ali gerou aquela energia, ou o wormholes, o Sérgio colocou, seriam os buracos de minhoca. Né? Buracos de minhoca são pequenos. É possível, através do wormholes, viajar no tempo, espaço e dimensões, né? Isso é o que a física contemporânea de vanguarda que também, teoricamente, a LHC busca, né, criar pequenos buracos, depois você fala, né, do outro lado, mas estou falando do lado... É do lado teórico, né, que eles dizem, oficial. Você criar pequenos buracos negros, ou seja, ter uma quantidade de massa que você controla, e buraco negro, você tem uma disfunção do espaço-tempo. Em tese, você poderia criar uma passagem entre esse universo e um outro universo. Existem teorias de multiversos. Multi-universos, strings, né? Exatamente. Strings. Ou seja, é o que a gente chama no meio místico de mundos paralelos, né? Seria para a física, não o universo, não a existência de um único mundo, né? Uma existência, mas multiversos, e a passagem entre esses multiversos poderia, a princípio, se dar através desses buracos de minhoca. Para fazer isso, você teria que criar um pequeno buraco negro, ele vai abrir uma passagem no espaço-tempo, e uma das pesquisas da LHC, e essa passagem vai criar um buraco branco, que é o inverso do buraco negro, do outro lado, né, de um outro lado do universo, ou desse mesmo universo, ou seja, você entrar aqui e sair do outro lado da galáxia, né, ou então num outro universo paralelo. O problema técnico, primeiro, é você controlar essa massa, e tem que ser uma quantidade de massa muito grande, compactada num ponto geométrico do espaço. O segundo é você controlar, depois que você criou essa passagem, para onde ele vai. É o mais difícil, né? Isso não, o mais difícil não há essa tecnologia. A princípio, que eu saiba, não há essa tecnologia. Nem para criar, você cria micro buracos negros através de choques de partículas. O LHC está fazendo isso. Né? O LHC, qual é o grande barato do LHC? O maior acelerador de partículas do mundo, porque ele tem tanta... se fala tanto dele, é o maior, porque vai gerar quantidade de energia suficiente para, quando chocar partículas no interior dele, criar massa e energia suficiente para criar micro buracos negros. O problema é que eles duram microsegundos também, eles não são estáveis, então a gente não tem tecnologia para criar esse buraco negro, mantê-lo estável. Eles são muito pequenos, do tamanho de partículas, né, muito menor que uma cabeça de alfinete, por exemplo, né, e extrapolando mais ainda, não tem tecnologia para controlar para onde ele vai. Então, a ideia é fazer aquilo que... E o medo que existe de criar um buraco negro que engula a própria Terra e destrua tudo. Isso aí, a princípio, não aconteceria. Quando se explodiu, fez o primeiro teste com a primeira bomba atômica, a mais elementar de todas, de fissão nuclear, se achava isso. Que quando você partisse o átomo de urânio, depois você... Porque aquilo é uma explosão, é uma fissão em cadeia. Né? Você joga um festim de nêutrons, são partículas, e vai quebrando vários átomos de urânio. Se achava que aquilo não ia acabar nunca, ia explodir o primeiro, então ia haver uma reação em cadeia, partindo os átomos de oxigênio, da atmosfera e tal, e o mundo ia implodir, ou explodir. E não aconteceu, porque na verdade você tem que ter condições especiais para criar isso. Né? O Sérgio está mostrando aqui no computador o LHC, é gigantesco. No caso do buraco negro, a mesma coisa. Você tem que ter a massa presa num ponto geométrico e uma quantidade de massa muito grande para criar uma cabeça de agulha de buraco negro. O problema é que você, para manter aqui o coeso, você precisa de uma energia ao redor, uma magnetosfera muito forte. Quando você abre esse campo, o buraco se desfaz. O buraco negro deixa de existir. Então, não tem essa possibilidade de você criar um micro buraco negro no LHC e ele engolir a Terra, não é possível. Agora, e se ele for alimentado do outro lado?
alimentar do outro lado. Abre um buraco negro com uma outra dimensão onde você... aí alguém do outro lado... algum fenômeno você o alimente. Pois é, aí partindo já para uma teoria, né? Não uma prática. Que na prática a gente não tem isso. Agora essa pergunta tranquilizadora para todos nós. Para todos. Aí sim, aí você vai... Só que tem o seguinte, o que você vai ter... Porque isso já aconteceu em minisséries do Stargate, por exemplo. Sim, o Star Trek tinha aquela máquina também. O Stargate abriu lá o Wormhole, estava lá, só que o outro planeta estava passando por isso, próximo a um buraco negro, e não conseguiam desligar depois né, o Wormhole. Então estava lá direto, sugando energia, e a Terra seria sugada. Sim, isso na ficção. Isso pode acontecer. E num caso extremo, poderia para um portal muito grande, né? Como Stargate, ou seja, onde seres humanos, máquinas e etc. Poderia. Agora, para um buraco negro menor que a cabeça de um alfinete, que a ponta de um alfinete, eu acho meio difícil. Até porque é o seguinte. Ele vai manter o buraco lá. Dentro de um avião, quando você der um tiro, o avião está no alto, 10 mil pés, você deu um tiro, que faz o buraco da bala. Isso, na fuselagem. Mas a pressão é tão grande que vai puxando tudo e aumentando aquele buraco. Isso, mas um lado, né? O lado de fora vai puxando e vai aumentando. Mas se eu fechar ele do lado de cá, se eu conseguir ter o controle e fechar ele do lado de cá, é o que acontece hoje, por exemplo. Por que não há uma comunicação constante entre multiversos? Porque essas passagens não ficam constantemente abertas. Ou elas são abertas por alteração de consciência, por místicos, ou então em situações específicas da natureza, né, de aparições que a gente vê, ou num caso de uma experiência científica como a do LHC. Eu não vejo muita possibilidade disso acontecer, não, porque você pode fechar do lado de cá, é a mesma coisa, e você, por exemplo, abrir uma porta e dar de cara uma parede de tijolo, né? Ou seja, para a porta estar aberta, ela tem que estar aberta para os dois lados. Se um lado fechar, vamos supor, você tem um muro que separa a tua casa do vizinho e tinha uma porta ali. Se você botar tijolo do seu lado, por mais que a porta continue existindo do outro lado, o cara vai abrir a porta, ele continua abrindo a porta, mas vai dar com a cara nos tijolos, entendeu? Então, a única possibilidade que eu vejo, técnica, fisicamente falando, é que o lado de cá também quisesse manter o portal aberto. O buraco negro aqui com o buraco branco lá. Aliás, o LHC já recebeu algumas advertências do outro lado. Algumas informações que eu não tenho. Quais advertências, senhor? Já foram 3. A primeira foi que se manifestou tipo uma nuvem azul lá dentro, que disseram que teria sido feito um contato com o universo paralelo, os cientistas foram afastados, os militares tomaram conta do local, não se sabe. A segunda foi a prisão de um cidadão lá dentro que disse que veio do futuro para justamente sabotar o LHC, porque ele iria foi preso num manicômio e desapareceu de dentro da cela. E a terceira e última foi o que eles chamam de uma coisa estranha, que eles chamaram do formato de uma baguete, de um pão, que veio assim do outro lado do LHC, como que vindo do futuro, que sabotou, desativou a LHC, deu um curto-circuito nas instalações do LHC, né? E eles dizem que pode ter sido alguém do futuro ou de alguma outra dimensão que tentou sabotar o funcionamento do LHC e conseguiu de fato, né? Então eles realmente estão mexendo. Existe a possibilidade desses contatos ufológicos, né? Como você está falando, o nosso convidado também, se a própria humanidade no futuro voltando. Sim, perfeitamente. Muitos dos chamados discos voadores não passam de máquinas do tempo. Inclusive um médico de São Paulo teve uma experiência impressionante nesse sentido. Passou até uma entrevista dele na Rede TV, que ele socorreu alienígenas acidentados numa estrada, um disco voador acidentado, e um deles disse tacitamente, um desses humanoides cinzas, que eles são a evolução nossa, a nossa evolução do homem, vem do futuro daqui do material genético. A ambulância que ele transportava os seres foi interceptada por veículos do Exército e ele foi ameaçado, perdeu o cargo, foi proibido de falar sobre o assunto. 4 anos depois ele abriu a boca numa entrevista. E qual emissora? Na Rede TV, está no YouTube, eu botei esse vídeo lá. Procura médico socorre ETs. Um homem desse não pode estar brincando. Um médico conceituado de Campinas, no estado de São Paulo,
a entrevista é realmente impressionante. E este meu livro está abordando justamente essa temática. Bom, e a Rede TV para todo mundo, é fantasmagórica. Queria fazer uma pergunta para você, claro, em relação sobre a pesquisa de um físico que o que eu sei, né, e que ele mencionava essa teoria, assim, o que eu procurei averiguar depois, fica de a antiga rádio relógio, né, que a hora oficial de atômico, e a medição em bilionésios de segundo, o que há a princípio seria uma outra forma de você me perguntou, ou seja, enquanto antigamente funcionava com o interior numa determinada uma determinada velocidade, vamos dizer assim, né? Hoje funciona, segundo as medições, elas não 4 na Indonésia, essa geração de 0,0 se estabilizou novamente. Físico, tá? Sim. O momento de um aumento de velocidade, né, ou de uma alteração temporal que eu me lembre foi nessa tsunami, né? Então, mas também houve uma alteração física, se não me engano, a Europa ficou 2 centímetros mais alta, né? Isso, exatamente. Houve uma alteração por causa da movimentação de placas tectônicas. Exatamente. Mas isso acontece constantemente, tá? A Gondwana, que era aquele continente único que a Terra possuía, os continentes continuam se separando, como estão hoje, avançando alguns centímetros por século. Então, algumas cidades estão levantando, como você falou aí da parte da frente da Europa, né, da Península Ibérica, e existem partes interiores que estão, como Veneza, afundando, né, alguns centímetros. Veneza, em 100, 200 anos, vai desaparecer, porque ela vive de água, as ruas são água e vai afundando. Tanto que, uma reportagem recente, você vê que a marca da água, da época, por exemplo, do Renascimento para hoje, completamente diferente. Era uma cidade importantíssima, né, no comércio da Europa, foi uma das principais cidades do capitalismo renascentista, porque existia a possibilidade de circulação de mercadorias e de capital ali que hoje, por exemplo, não tem. Então, agora, essa movimentação de placas, ela não cessa. A gente tem que lembrar que o interior da Terra ele não é sólido. A gente tem uma camada de rocha, né, flutuando sobre magma, né, sobre rocha líquida o tempo todo, e o núcleo da Terra ele ainda é incandescente. Então você tem a maior parte do raio terrestre, ou seja, o raio pegando do centro até a extremidade, né, de magma, e ali em cima ficam boiando, entre aspas, né, planando ali em cima, deslizando as camadas rochosas, inclusive das placas continentais. Os terremotos são justamente quando uma placa entra por baixo da outra, né, e provoca um tremor de terra, evidentemente, né? É como se você tentasse enfiar uma tábua no chão por baixo da outra, você vai estremecer o movimento, e eles podem ser tão grandes a ponto de criar, por exemplo, os Alpes ou os Andes. Os Andes foram criados justamente no choque. Mas foi um terremoto de proporções inimagináveis. Os Andes era uma terra plana, como aqui, e que foram levantadas à altura estão quando a placa que veio do Pacífico entrou por debaixo do que hoje é o continente sul-americano e levantou por onde é o Chile toda aquela massa de terra. Uma erupção no Sol, como as erupções, cada pontinho que você vê no Sol é uma explosão atômica. Sim, uma erupção dessa pode influenciar um grande terremoto aqui na Terra? Pode ter uma influência no núcleo da Terra? Se o deslocamento de massa solar for muito grande, por que isso pode acontecer a princípio? Qual é a grande descoberta do Newton? É que o sistema planetário, massa atrai massa, é a atração gravitacional. Por isso que a Lua está em torno da Terra, a Terra do Sol. Então, se uma grande quantidade de massa se desloca, isso faz com que uma quantidade de gravidade se desloque. Onde tem massa, tem gravidade. Bom, havendo deslocamento de ponto gravitacional, se a Terra estiver próxima, como está, a Terra pode ser abalada, sim. Esse é um dos medos, né? Além daquele de varrer a atmosfera da Terra. Então não adianta ter arca, como naquele filme 2012, ter cavernas, ter fazer uma arca daquela, um barco, como em 2012, ou a Arca de Noé, ou fazer cavernas, abrigos subterrâneos, que se houver um deslocamento numa proporção dessa... Não, numa proporção dessa, por exemplo, o asteroide... Você corre de fazer uma caverna e quando isso passar,
ter um oceano em cima e não... Você vai ficar preso na caverna o resto da tua vida. Essa é que é a questão, porque esses são fenômenos que permanecem por centenas de anos ou milênios. O asteroide que caiu ali no Golfo do México, que supostamente há 65 milhões de anos extinguiu boa parte dos dinossauros, tá? Ele provocou uma alteração no clima da Terra que durou centenas de anos. Então, você vai morrer, a outra geração vai nascer lá no abrigo e a comida vai sair. Se o Sol já é uma estrela pequena, a Terra, então, é um planeta... o sistema solar... É um espirro de anão. Não é nada. Não é nada. É por isso que quando os astronautas... Um asteroide acertar aqui é um azar dos diabos, né? É mais fácil o Flamengo contratar o Ronaldinho? É mais fácil que é o asteroide aqui. Olha só, mas você já viu como é que a superfície da Lua é esburacada? Que é menor ainda que a Terra. A Lua é infinitamente, muito menor do que a Terra. E olha a quantidade de buracos que tem. Nós estamos... Você acha que o dragão vai se esconder hoje, São Jorge? Dependendo da mulher. Você tem conhecimento que a NASA está secretamente tentando identificar um corpo celeste estranho que está, uma estrela invisível que estaria presente no nosso sistema solar, seria chamada Nêmesis, que inclusive está bombardeando a Terra com um asteroide na nuvem de Oort? Não, eu soube por você. Não, oficialmente... são informações não saem. Que oficialmente não são divulgadas, né? Exatamente. Mas você pode explicar? Nuvem de Oort, para quem não sabe, é um cinturão de pedras que orbita o Sol e da onde saem os cometas que ficam na verdade, o sistema solar. É um cinturão da onde nascem os cometas. Exatamente. Então, Oort é o nome do cara que descobriu. Sim, mas é o cinturão que existe entre a Terra, entre Marte e... Não. Esse cinturão, que é entre Marte e Júpiter, né, é o resto da formação. Estou falando a explicação astronômica, tá? Porque a gente já conversou com o Sérgio. Ali é a órbita de um planeta e deveria existir, e que pela teoria da astronomia, da mecânica celeste vigente, atual, não conseguiu se agregar densidade gravitacional suficiente para formar um bolo e virar uma bola, virar um planeta. Por que não então ficou fragmentado. Que poderia ter sido um planeta que foi fragmentado. Pois existe uma teoria de Vênus, por exemplo, né, por todas as características anômalas que tem, não foi criado junto com o restante dos planetas do Sistema Solar, mas fica na fase da teoria, fica nesse nível. Mas quais são as características anômalas? De rotação diferente, o tipo de inclinação, da posição que ele está em relação a esse cinturão. Não poderia a Vênus estar ali se um planeta ia se formar justamente nesse cinturão, onde entre Marte e Júpiter existe aquele monte de pedras que é onde estão os asteroides, essa coisa toda. Então, a posição de Vênus em relação aos outros planetas, a inclinação do eixo e a rotação são diferentes, têm características próprias. Então, existe uma teoria de que esse corpo veio, invadiu o sistema solar e se plantou naquela órbita que está ali. Agora, o que o Sérgio tinha perguntado ia falar sobre o cinturão de Oort era... Não, exatamente. É que a NASA está procurando... A NASA oficialmente sempre diz que nada existe, né? Mas na encolha, ou seja, subrepticiamente, eles sabem que existe. Inclusive essa ameaça para 2012, que você mencionou aí, da grande ejeção de massa coronal. Para quem não sabe, o Sol há pouco tempo tinha uma rachadura de 400 mil quilômetros. Ela já aumentou para 700 mil quilômetros. Os GPS já estão sofrendo alterações. Um recente alerta dos cientistas disse que este ano que nós estamos em 2011 vai ter muita interrupção de funcionamento de GPS, satélites, podendo causar um caos generalizado nas comunicações, nos transportes, tudo aquilo que utiliza o GPS. E em 2012, os cientistas esperam o que eles chamam de Big One, seria a grande ejeção de massa coronal, que pode deixar inclusive o nosso planeta por durante 10 anos sem energia elétrica, sem comunicações, e nós retornaríamos à idade da pedra, né? O que não deve ser uma coisa muito agradável. Sem dúvida. Considerando-se o nível da nossa civilização, os saques, os tumultos, as tragédias que iriam acontecer, e agravariam muito mais o problema, né? Bom, deixa eu saber aqui do meu amigo Cipré. Seu livro foi lançado por qual editora? Olha, o meu livro foi lançado pela Nova Era, que é um selo do grupo editorial Record,
Ele tem o prefácio, eu tive assim a felicidade, sem conhecimento da pessoa nem nada, eu entreguei assim a boneca, o texto na mão do Leonardo Boff, e ele me fez um prefácio muito bonito, que me deu uma alegria, uma felicidade muito grande, e o André Trigueiro fez a orelha, né? Ele escreveu a orelha. E tá aí, né? Já foi distribuído, tá no todo o território nacional, e eu quero dizer o seguinte: o meu objetivo maior na vida, antes de partir desse mundo, é abrir lá no Araguaia e desenvolver o projeto Ribeirinhos no Círculo da Vida, que vai fazer parte da ação empreendedora Renascer no Araguaia. Então é um trabalho que vai direcionar a educação ambiental com a medicina oriental para a população ribeirinha, indígena, lá na região dos Carajá, e não indígenas, ribeirinhos tradicionais. E a minha intenção é que esse livro possa abrir caminhos para esse trabalho, tanto que na última página tem o meu nome, meu site, meu endereço eletrônico, meu celular, para possíveis parceiros, né? O projeto foi encaminhado para uma agência financiadora chamada Ashoka. Estou aguardando aí no retorno. E é isso aí. É um trabalho assim que foi, costumo dizer, esse livro foi escrito com a alma. Bom, estamos chegando ao final do programa. Eu queria agradecer o telefonema do Jaime, que ele até fez uma pergunta: qual a disciplina que dá base para essas questões espirituais? E o Adílio já respondeu tão bem com a questão da física, né, com relação a vários aspectos espirituais. Assim, em termos científicos, a física e a física moderna, a física quântica, vão tangenciar bem todos os assuntos aqui abordados. Bom, Adílio, queria agradecer a sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar com colegas tão ilustres e poder falar do meu livro também. Ele está, se você me permitir um minuto, o Professor Jovem Imperador se encontra em todas as livrarias, né, do Rio, do Brasil, está sendo distribuído em Portugal também. E agradecer a editora Via Evidente que acreditou no meu projeto para poder publicar sobre Alexandre Vandelli, que é um personagem desconhecido, e também falar ali que existe muita coisa desconhecida do Zé Bonifácio que a gente não estuda na escola, que não sei, deliberadamente escondem da gente. E pesquisando a vida do Zé Bonifácio, eu coloco lá um pouquinho, apesar que o livro é do Vandelli, que 2/3 da vida do Zé Bonifácio foi como cientista e não como político. Sérgio, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Boas vendas para o seu livro. Obrigado. E boas viagens interplanetárias também. Viagens interplanetárias. Bom, Cipré, mais uma vez, obrigado. Vou pedir que você volte ao programa. Bom, o Adílio, não adianta, ele te faz defumador, ele vai e volta. Né?